Mais um Profcast, estamos aqui hoje com ele, o rei Bora. do Método Rei, Reinaldinho, meu Tamo aí. amigo pessoal. Show Bom de demais, bola. obrigado aí a presença, irmão. Eu que agradeço aí pelo convite. Muito obrigado. Pegar uma água. Quer água? Quer água? Quer mais água? Eu quero mais um pouquinho Eu de aceito água. mais um pouquinho. Nosso, Isso é bom, porque nosso mago que tá ali atrás das câmeras que faz tudo funcionar. Vai pegar a aguinha pra gente. eu nem comecei a falar, já tô cheio de sede, hein? Eu tô com sede também. A gente tava falando muito aqui antes, né? A gente não, tá eu tô- falando bem. Você desenvolveu bem também. A resenha hoje vai ser boa. Eu tô mais ouvindo, né? Não, agora tu vai falar. A resenha hoje vai ser boa. Vou explicar pra vocês porque que eu chamei, até pra você também, que ele é amigo meu, né? Então tu sabe quase nada. Por que eu chamei Reizinho aqui? Cara, Reinaldo é um professor de matemática também, que nem eu. A gente se conheceu numa escola que a gente trabalhava. Quase que eu faria aqui o nome. Não pode. Não boto dinheiro nesse programa, não pode. E aí a gente viu que a gente tinha muita ideia em comum, principalmente em relação ao modelo de educação que a gente tem hoje, né? Educação tradicional, de escola e tal, que, pô, quem já trabalhou pelo menos alguns anos como professor sabe que tá fadado ao fracasso. E Rei tá botando a cara na internet. Tá? YouTube e Instagram, né, Rei? YouTube e Instagram, fortão. né? YouTube eu comecei com mais consistência. Agora eu percebi que tô precisando ir também pro Instagram, né? Tô lá também, tô arrumando a casa. Daqui a pouco vai Boa. começar a chegar mais gente aí, né? Boa, Legal. boa. No YouTube, tu... Acho, cara, se eu não me engano, foi isso que você me falou. Que o primeiro ano de YouTube foi um vídeo por dia. Foram 365 dias, todos os dias um vídeo, às Que 5h45 da tarde. Ai, que loucura. Como é que você fazia ao vivo ou você gravava? Não, Como é que gravava. E assim, é até bom falar, porque muita gente via, né? Aí pensava o seguinte, caraca, mas e Natal? Tinha vídeo 5h45. E no Ano Novo? Vídeo 5h45, feriado, tudo mais. Mas não quer dizer que eu estava gravando naquele momento, né? Então eu fazia os vídeos de gaveta ali, às vezes eu tinha... Uhum. E quando eu iniciei, estava no início também do problema todo do Brasil, né? Do mundo em 2020. Então, o que aconteceu? Eu tinha... as aulas eram online, né? Aham. Só que no estado, né? Pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente precisava somente mandar o material, seja ele apostila, seja ele vídeos mesmo, né? Tinha sugestões também de vídeos. E o que eu fazia? Eu mandava e ficava ali na plataforma aguardando se tinha alguma dúvida de aluno, né? Se algum aluno queria interação. Como era tudo muito novo, né? Era difícil também você disciplinar o aluno naquele momento para trocar essa ideia contigo, tirar as dúvidas ali. Então, ficar de frente pro computador, né? Tu tem uma máquina ali poderosíssima e sem necessariamente ter alunos para tirar dúvida. Aí eu lembro que eu gravei o primeiro vídeo, né? Eu quis botar... Ah, não, voltando, né? Que eu tava falando dos 365 dias, senão a gente perde o foco. Não, vai fundo, cara. É Vai fundo. o que acontece. Aí o primeiro vídeo ali, eu falei, caramba, eu poderia chegar a pegar profissionais, pô, que eu respeito pra caramba ali no YouTube, né? No que diz respeito à matemática, que era a minha disciplina, e indicar esses vídeos. Só que aquilo me dava assim, falei, caramba, tá, eu posso indicar e eu vou programar minhas aulas aqui sempre com a mesma indicação, eu vou fazer o quê o resto do Isso aí. dia? Eu entrar e ligava a TV, né? Pô, não tinha muita coisa que fazer, deixava o celular ali no aplicativo da escola do estado, né? Pra saber se ia ter alguma interação, iam tirar alguma dúvida, e ninguém tirava dúvida. Tinha cara. alguma coisa, não? Ninguém tirava A dúvida. verdade é que a escola enganou aos pais e aos alunos esses 2 anos, né? É, Foi todo mundo enganado. aí, pô, sem ninguém tirar dúvida, eu ligava a TV, era gente cavando umas covas, É. era caminhão frigorífico. Eu falei, cara, eu vou pirar, meu irmão. Aí eu tentava, minha esposa até brinca comigo, né? Que ela falou, cara, hoje ela brinca, né? Na época era triste, ela chorava. Que eu ficava fazendo contas, cara. Que eu via as taxas, né? Uhum. Ah, é 1% mais 1% de tal lugar, que então se trouxer pra cá, aqui no estado do Rio, mais ou menos 15 milhões de habitantes, então Vai morrer tanto. fica não sei 0, o quê. tá, pô, se chegar, era nesse Que nível. loucura, meu. hein? Hoje fica, Que isso, cara? sério, e ficava escrevendo, tinha caderninho, Então tu ficou meio bitolado fiquei bitolado. com essa parada da pandemia. Hein? Aí que eu fiz, eu lembro no dia 17 de março de 2020, eu falei, sabe de uma coisa, tinha que dar uma aula de função de primeiro grau, Uma terça-feira. não me recordo, eu lembro essa data porque... Eu sei que sexta-feira foi sexta-feira 13. 13, isso. Foi 17. Foi É. o meu último dia de expediente. Desde então eu tô de home office. Foi só um Isso, comentário é. absolutamente Foi essa irrelevante. Mas época esse dia foi marcante. Sim. Foi marcante. Sim. E pra mim nesse sentido, né? Que eu falei, vou gravar uma aula aqui com a webcam mesmo do notebook, entendeu? Com resolução
ruim, mas eu ia ficar ali no canto inferior direito da tela, ninguém ia Parece prestar pouco, muita né? atenção, Eu não ia, e no mouse era meu dedo mesmo, que eu ia assim, ia falando. Eu falei, caraca, meu, isso aqui tá uma merda. Tá muito ruim, né? Tá muito ruim, mas eu falei, se eles não estão assistindo os vídeos que eu tô mandando dos professores que são top de tecnologia, não vão assistir o meu, né? Mas vai ter um ou outro ali que pode assistir, vai me dar um feedback. Aí eu fui e mandei. Aí o que aconteceu? Acertei, no sentido de ninguém assistiu, né? Aí assistiu aqueles que eu mandei, tipo a minha esposa, minha cunhada, minha mãe. E, só peço perdão que de vez em quando eu vou fungar assim, que eu tô com alergia Relaxa. grande, esse tempo me deixou meio Relaxa, mestre. baleado. E só que aconteceu uma parada que mudou mesmo o meu o sentido que eu enxergava a internet ali. Eu olhava assim, né? Aí eu gravei esse, depois eu gravei mais um de exercício, era teoria, depois exercícios. Acho que deu uns 3 vídeos essa aula. E eu botei um em cada dia. O que aconteceu foi que aí apareceu assim, visualizações, né? Tu vai contando ali no YouTube. Aí de um dia pro outro tinha 10. Eu falei, caraca, tem 10 visualizações. Será que é da 1001, da 1002? Aí eu entrei lá, né? Puxei o assunto assim, o que é que vocês acharam? Pessoal, a gente ainda não viu, não. Falei, Ué. tá, mas alguém viu. Né? No grupo de vocês aí do WhatsApp, como é que tá? Não, agora que alguém viu alguma coisa. Eu falei, porra. Aí uma pessoa que assistiu colocou lá, pô, boa aula, ótima aula. Que legal, cara. Falei, pô, um professor, um aluno aqui puxando meu saco, né? Tá querendo alguma querendo coisa, a alguma gente sempre coisa. pensa, né? Aí quando eu olhei, eu falei, pô, beleza. Aí eu olhei o nome assim, porque é muito pequenininho, não deu pra ver a imagem. Aí o nome eu não conhecia, peguei lá os diários. Não tinha. Falei, porra, não tem aqui. Aí eu respondi, tá logado no sei lá, no nome do teu pai, não sei o quê. Assim, você demorou pra acreditar realmente Que que foi aquilo alguém, ali né? é do público, né? Que era alguém, que alguém tinha achado teu Interessante, vídeo cara. ali. Ele tava resistindo a essa ideia, né? Ele É, falou, não é tava possível. tava deve ser resistindo à algum- ideia. Interessante, cara. Aí quando eu olhei, a pessoa foi e respondeu, que era... Eu não vou me recordar agora de onde, mas era do Nordeste. Isso é incrível, cara. Maneiro. Isso é Eu muito falei, bom. cara, que maneiro. Aí Incrível. eu falei, pô, o cara tá me vendo aqui, sendo que, pô, tem Ferreto, tem Procópio, né, que teve aqui, Sim, tem uns caras gigantes aí, por que eles me acharam? Aí eu fui vendo que era a maneira de comunicar, né, de se comunicar, que tinha espaço pra todo mundo. Tem. Aí eu comecei a ficar, falei, caramba, então como é que eu vou crescer nisso? Aí vem aquelas, como crescer no YouTube, né, E aí tu Como começa a que estudar é? coisas que não são nem técnicas suas. que não são técnicas minhas. São novas habilidades que tu tem que aprender. Sim, aí tu sofre de uma overdose de É, informações ali, caminho é que tu sempre fala, esse, caraca, é muita coisa boa, só que quando você começa a pegar várias coisas, você não fica bom em nenhuma, né? É. Aí comecei a falar com esse cara aí, o Trindade, né? Ele tava ali já no Instagram, e de início até falei com você, né? Eu falei, caramba, o Trindade tá botando a cara ali, que maneiro. Só que ao mesmo tempo eu não acreditava muito, né? Eu falei, porra, será que ele vai se dar bem? Tu falava de outra coisa, que era desenvolvimento pessoal. Quando eu não sei. comecei no Instagram, comecei falando de desenvolvimento pessoal e foi, cara, esse mesmo caminho. Eu comecei falando de desenvolvimento pessoal, aí falei, porra, eu tenho que descobrir como é que eu faço pra criar um conteúdo mais legal e crescer. Só que eu imergi tanto nisso e as pessoas começaram a chegar querendo isso, que aí eu migrei pra esse assunto. Pra criação de conteúdo, pra marketing, pra estratégia. Sacou? Isso. Mas é sempre assim, cara. O maior benefício que tem da gente começar a criar na internet são as ferramentas paralelas ali, o que está orbitando aquilo que a gente Isso. tem que aprender. Que tu aprende e fica. Você pode mudar o teu foco principal, mas essas habilidades em volta, elas não vão mudar nunca, né? Vão ser sempre as mesmas ali. E isso era a parada de louco, cara. Eu comecei a estudar pra caramba e cresci no sentido assim. O que exatamente você estudava nessa época? Então, eu não tinha um norte ali naquele momento. Eu falei assim, caramba, eu queria crescer nisso daqui. O negócio é legal, né? Aí botava sempre essas perguntas, como crescer na internet, como ganhar inscritos, porque eu achava que quanto mais inscritos eu tinha, Aham. né, ia ser... E aquilo Mais só visualização, métricas, mais né? Mas fidelização, cara. é bom também, mas tinha mais outras coisas. E estudando isso, aí veio o tal do SEO, né? Eu falei, caramba, eu nunca vou conseguir ficar nas primeiras páginas aqui. Aham. Aí eu comecei a ver, pô, como é que eu posso mudar isso, né? Eu falei, quando eu quero, sei lá, trocar... Vou chutar né? Eu falar, trocar a lâmpada da minha casa. Isso daí, claro que eu sei, né? Como trocar a lâmpada? Com certeza tem gente que não sabe, irmão. Eu botava ali, como trocar a lâmpada?
como trocar o chuveiro, como não sei o que. Eu falei, caramba, todas as perguntas, né? Pelo menos a boa parte começa com como, né? Exatamente. Aí eu falei, pô, então eu vou colocar aqui. Quando eu quiser fazer que alguém ache meu vídeo de função de primeiro grau, eu falei, como resolver uma função de primeiro grau? Alguém vai pesquisar isso. Sim. E a galera pesquisava, mas também não era o meu que aparecia lá em cima. Porque também os gigantes estão ali, né? Tem uma relevância, existe uma relevância faz, já, né? faz toda a diferença. Infelizmente, as pessoas elas geralmente ficam nos vídeos que estão na primeira dobra ali, né? Nos primeiros 5, 10 vídeos. Que é mais cômodo, né? Mais cômodo. E E aí... geralmente é um conteúdo que o algoritmo reputa como mais importante, né? Porque acaba sendo mais relevante. Agora, tem uma outra parada que é legal também. O aluno, às vezes, ele já conhece esses vídeos. Sim. E aí, se você fica um pouquinho mais abaixo e ele vê que tem alguma coisa nova, ele vai na novidade ali. Pô, eu vou ver se esse aqui é diferente do que eu já vi. Exatamente. Não, geralmente, cara, uma coisa que eu percebi, eu consumo muito conteúdo do YouTube. Uma coisa que eu percebi quando a minha busca é direcionada, ou seja, quando eu estou buscando por alguma coisa, em geral eu vou seguir o protocolo lá de como todo mundo busca, né? Eu vou na primeira dobra, vejo os vídeos mais relevantes, dou uma roladinha pra baixo e tal, mas em geral eu fico nos primeiros vídeos. Agora, o YouTube, ele espertamente, ele te joga pra página inicial, e sempre que você entra na página inicial, cara, pode reparar, tem sempre um vídeo que é meio nada a ver, assim, que ele vai testar né? Sim. Ele tá o tempo todo testando nessa, teu gosto. Ele quer te conhecer, né? E nessa, um vídeo seu pode parar na tela inicial de alguma pessoa que fica curiosa, que vai lá ver e se interessa pelos vídeos. Então, assim, o YouTube, ele tem essa preocupação, entendeu? Obviamente que numa pesquisa direcionada, ele vai privilegiar quem tá na frente lá no algoritmo, ótimo. E tem os vídeos relacionados, né, cara? Porque ele entrou no primeiro, aí tem relacionados. Aí já tem um cara que talvez seja um pouco menos relevante. Aí ele entrou no segundo, aí tem relacionados. Se ele se mantiver nessa busca, você consegue aparecer. E tem ainda a grande magia do Google Ads, que você vai pagar para aparecer ao lado de um vídeo relacionado de alguém do seu assunto. Sim, é verdade. E aí, se você consegue fazer aquilo ali não parecer uma propaganda, né, com uma thumb legal e um título chamativo, já era. Só que para nossa área de matemática, a galera tem muito... A gente estava até falando ainda agora que o ego é muito grande. Então, para ele colocar assim, como resolver uma equação em 2022? Eu falo assim, pô, mas eu não vou fazer isso, porque é a mesma coisa há sei lá quantos anos, há centenas de anos. Beleza. Então você não reclama se você não for visto e não fica fazendo spam dentro de grupo, passando o link e botando lá, comente, curta e compartilhe, mande, deixe seu comentário. Porque, mano, todo dia alguém manda no nosso grupo lá uns 3 vídeos seguidos. Não deixe de se inscrever, faça seu comentário. Pô, por que eu vou fazer isso, irmão? Tá me agregando em quê? Aí tu vai ver o título, resolvendo a questão, número tal de não sei da onde. Que não tem nem o trabalho maluco, de saber que grupo é esse, né? Pra qual grupo eu deveria mandar, né? Não, ele, sai olhando o grupo, ele, na real, ele bota o vídeo ali e ele não sabe como é que aquele vídeo é encontrável. Ele espera a magia acontecer. E a grande verdade é essa. O ego dele não permite que ele assuma que não sabe aquilo ali e busque com alguém que talvez não tenha nem ensino superior, mas que sabe muito mais de YouTube do que ele. Eu entendo o que você tá falando, Trinda. É o cara que vai falar assim, porra, eu não me conformo com isso. Mas você não tem que se conformar com nada. Exatamente. Você tem que se conformar e entender como as coisas funcionam e acabou, cara. É exatamente isso. A realidade não vai se dobrar a você. Não vai. Tem que se dobrar a realidade. Exatamente isso. O cara fala assim, pô, mas eu botei lá, não sei o que, o vídeo tem qualidade, a questão é boa, e aí tem poucas visualizações. E aí o outro vídeo lá do cara ensinando fração tem um monte. Primeiro, é óbvio, porque a inflação é muito mais buscada do que isso que você quer. Segundo, você é arrogante. Então você nunca vai aprender com alguém que na sua cabeça sabe menos que você. Só que na cabeça dele sabe menos quem não tem o nível dele de conhecimento. Irmão, quem ensina YouTube hoje, quem ensina Instagram hoje, tal, com algumas exceções, são pessoas que estão no campo de batalha disso há muito tempo. E não fizeram faculdade, pô. Até porque se tivessem feito, não saberiam isso. Pô, é muito simples. É verdade, cara. Aí então foi isso. Eu fiquei nisso, estudando pra caramba. Aí encontrei um vídeo do Érico Rocha. Olha só, que não tem nada a ver com matemática, né? Aí ele falando sobre o crescimento do canal dele no YouTube. Eu entendi algumas coisas, assim. Embora ele não falou, deu pra perceber. O conteúdo de matemática, né? O conteúdo de educação não te traz poucos seguidores fiéis, entendeu? Que vão te acompanhar.
cara pesquisa ali alguma coisa pra ir resolver o problema dele, acabou e foi embora. Exato. Então não tinha como me medir com a régua dessa galera, né? Principalmente do marketing digital, né? Que a gente acaba, Aham. quando pesquisa isso, tem muita tendência a cair em outros vídeos. Aí eu já percebi isso, pô, então não adianta eu tentar comparar meus números com essa galera, não vai rolar. E ele falou o seguinte, o meu canal ele cresceu exponencialmente, ele até falou logaritmicamente, né? Mas aí deu pra entender o que ele falou, porque ele fez com a mão, né? O gráfico da exponencial, mas... E não Pelo importa, menos ele- mano. não Que importa. Pelo ninguém menos sabe. ele saiu desse lugar comum, né? Que, exatamente, não sei o que, exponencial. Pelo mas eu menos ele achei muito bom essa, né? Ele falar uma coisa e fazer outra, porque no sentido você sabia o que era. Legal, Sim, entendi. e Bacana. vou te falar, e na real cresce logaritmicamente mesmo. Essa eu quero ver, meu irmão. Mas tudo bem, vamos lá. Porque só depende da escala que você tá usando. Tá, beleza. Dá. claro. Porque uma hora vai chegar no platô. Tá, faz sentido. Mas assim, No máximo vai ser uma curva normal pela metade, que vai fazer isso aqui É. e depois vai fazer isso aqui. parece aquelas curvas Então, esquisitas que essa a gente vê em parte do- cálculo, né? Em algum momento do cálculo. Começa Sim, de um jeito, vai Sim, do outro. Vai ser Isso. exatamente É. isso. Então só que se eu diminuir muito a escala, eu só vou conseguir ver essa parte aqui da curva. Então um miserável Caraca, é um gênio, daí, né? O miserável é um gênio. Colocou a cara. gente no bolso, né? cara? Agora quem tinha que patrocinar aqui também era Érico Rocha, pô, depois dessa daí. verdade. Opa, quiçá você vai ser. Por enquanto é o clérigo bocha. Isso, É isso. genérico, né? Então, mas tem tempo que eu não vejo ele na internet. Mas é porque o algoritmo também Tá já me gastando direcionou dinheiro pra dele, outra né? coisa. né? Só uma Tá observação. gastando o dinheiro dele, né? Só uma observação. Pedir pra aumentar um pouco a temperatura do ar ali. Pô, tu tá percebendo isso? Tu tá com frio, né? Na edição dá pra tirar essa minha tremedeira aqui. Dá sim. É um filtro especial que a gente faz no DaVinci, né? Então, aí ele falou isso, né? Quando cresceu lá exponencialmente, né? Quando ele gravou um por dia durante 365 dias. Aham. Falei, cara, se dá certo eu não sei, mas eu vou fazer isso fazer. também. Eu tinha maneiro. tempo pra fazer e fui fazendo. É nisso que eu fiz. Óbvio, cresceu, né? Não quanto eu gostaria, mas quanto eu precisava. Aham. Aí depois daquilo, eu comecei já a me dar mais tempo de também estudar outras coisas, de criar o meu produto também. Eu falei, porra, eu não vou conseguir ganhar dinheiro só com visualizações. Eu não vou ter milhões, né, de seguidores. Uhum. Pelo menos naquele momento. Um dia, talvez eu tenha. E não ia ganhar com a AdSense, né? Com aquilo ia dar muito pouco. Eu falei, vou criar então um produto. Aí, mais uma vez, troquei ideia com o Trinda. Me deu algumas orientações ali. E criei o produto. Criei, comecei Aí, cara, isso daí foi impressionante. Que assim, eu perdi aquela frequência. E a frequência foi importantíssima para me dar alguma relevância, né, para alguns seguidores que estão comigo até hoje. Só que ao mesmo tempo que eu perdi eu parei de gravar todos os dias, né, de pelo menos subir vídeo todos os dias, a quantidade de visualizações aumentou. Não sei como explicar isso e está acontecendo novamente. Esses dias agora eu estou engajado em outro projeto, então não estou postando com tanta frequência. Antigamente era pelo menos 3 vídeos por semana, 4, por aí, sempre ficava nisso. Agora eu tô colocando 1 por semana, mas quero voltar para aumentar a frequência. E não sei por qual motivo, o número de visualizações meu tá aumentando. Dobraram. Quando Cara, talvez porque ele eu postei entregue menos. esses vídeos. Como não tem vídeo novo pra entregar, talvez ele esteja entregando esses. Não, então, eu sabia que aumentaria... Por exemplo, postei um vídeo na segunda e um na terça. Aí eu ganhei, sei lá, 200 visualizações na segunda... Pode ser em pé. E o de terça, né, futuramente, mais 200. Quando eu aumento esse espaço, botei na segunda e o outro só na sexta, eu tenho mais visualizações no de segunda, porque um vídeo depois do outro acaba canibalizando, né, as tuas visualizações Sim. ali naquele sentido. São duas... Tá, caralho. São dois objetivos, né? Se você bota muito vídeo, você provavelmente vai aparecer pra muitas pessoas novas. Sim. Porque tem sempre vídeo teu jogando ali, tem sempre novidade chegando. Agora, se você bota com espaço um pouco maior, aquele mesmo vídeo vai aparecer para algumas pessoas. Então, talvez você diminua o alcance, entre aspas, ali de pessoas novas, mas em compensação, você vai ter um vídeo melhor ranqueado. Eu imagino que, assim, no Instagram geralmente funciona assim. E aí tem até muita gente que fala assim, mas aí, porra, se postar 2 vezes no mesmo dia vai canibalizar, você vai perder a relevância de um primeiro e tal. Como se isso fosse uma parada ruim. Cara, tem contas de comédia aí que postam
10 vezes. Conta de Porra, esporte. Aquele Davi Jones, cara. O maluco faz 300 vídeos por dia. Conta negócio de esporte, impressionante. mano. Conta de esporte tem conta que posta 10 vezes ao dia. E não tem problema. Ah, mas o primeiro vai ter pouca interação, poucas views. Não importa, irmão. O que importa é que toda hora você vai estar aparecendo pras pessoas. Você tá se Sim. consolidando Você vai ficar no na cabeça. imaginário delas, É tipo né? top of mind. Você vai ficar na cabeça da galera. Cara, em canal de notícias isso é muito comum, né? Exatamente. Por exemplo, você tem alguns noticiários ao longo do dia, né? Tipo, 6, 7 noticiários ao longo do dia. E aí depois, cara, assim, cada noticiário é um vídeo longo e cada noticiário rende, sei lá, 5 ou 6 cortes de 5 ou 10 minutos. Sim, sim. Então, Aham. meu irmão, se você deixar, cara, teu dia fica em função de vídeo de notícia. De notícia, exatamente. E eles fazem isso sem o menor constrangimento e, de novo, sem se preocupar com canibalização, Pois é. nada. Eles querem que você fique lá assistindo, cara. Então, cara, é assim, agora eu boto conteúdo. Cara, se eu ficar colocando conteúdo 4, 5, 6, 7 vezes por dia, primeiro, é extremamente cansativo, porque eu não tô ali botando só uma foto, não tô colocando ali uma parada engraçada. É conteúdo, irmão. É o cara olhar e aprender. Então, se eu botar 10 por dia, no último, ninguém vai ver mais. Agora, se eu boto foto, tô numa viagem, fico postando foto maneira, foto interessante, pô, andando numa carreira, num carrão, pô, fui pro espaço. Não importa quantas fotos eu vou colocar, todo mundo vai querer acompanhar. Então não tem muito esse lance da regra, né? Só que, de novo, é aquilo. Se eu quero vender na internet, eu tenho que entender o que as pessoas querem. Então, pô, tu queria crescer o teu canal de YouTube. O cara quer aprender como resolver uma equação em 2020, por causa da pandemia, eu vou botar lá, como resolver uma equação em 2020. Pô, o É. canal antigo não vou nem falar o nome também, não. Porque não dou moral, não. Só se vier aqui ganha moral. O cara botou lá, mudou o título lá, como resolver divisão em 2020, mano. O cara pegou 1 milhão de visualização. Posso te falar uma coisa, cara? Eu entendo tudo isso que você tá falando. E eu entendo que um bom vídeo de, sei lá, 8 anos atrás é um bom Isso vídeo de aí. 8 anos atrás. Mas eu vou dizer que eu tenho uma preferência quando eu tô buscando por algum conteúdo específico. Mais recente. Eu tenho uma preferência, eu não sei explicar por quê. O Trinda, que é o mago da parada, vai saber explicar. Trinda, por que eu vou preferir um vídeo mais novo? Não sei por quê. Tipo, um vídeo de 5 meses atrás. Porque ele não tá explicando- ultrapassado, pô. Não, então, mas se tiver um vídeo de 4 anos atrás, do mesmo Aham. cara, sei lá, do Sim. Procópio. 4 anos atrás, ensinando o algoritmo da divisão. E um vídeo de 5 meses Aham. atrás, eu falei, opa, o de 5 meses atrás. Por que isso, cara? Porque, cara, se ele se deu o trabalho de fazer aquele vídeo de novo, é Ele nunca porque vai tem fazer alguma pior, né? coisa melhor do que o outro. É um excelente motivo. É. Eu não sei explicar por quê, mas eu tô falando, Entendeu? cara. Desde a qualidade técnica, técnica audiovisual, né, até a qualidade técnica Pedagógica. de conteúdo pedagógico. Pedagógico. Nesse caso, pedagógico, né? Claro. De professor. Mas se fosse, por exemplo, um vídeo de, não sei, ensinando a configurar uma câmera, por exemplo. Né? Então, tem um vídeo aqui que eu te ensino a configurar uma câmera de... Como é tecnologia, né? Se a gente falar de 1, 2 anos, já é muito ultrapassado. Mas tem um vídeo de janeiro que eu ensino a configurar uma câmera. E tem um vídeo de dezembro que eu ensino a configurar uma câmera. Você provavelmente vai preferir o de dezembro. Provavelmente. Agora, tem uma coisa engraçada. Então, mas tem alguns que são atemporais, né? Tu tá falando Não, tem alguns que são temporais. da câmera porque a tecnologia É uma tá mudando tecnologia. o tempo todo. Agora, tem uma parada engraçada que eu percebo às vezes assim. A gente tá no Brasil, então a tecnologia demora um pouco mais para chegar aqui. Então vamos pegar esse exemplo da câmera. Você tá pesquisando uma câmera, e aí você viu uma câmera que, pô, é dita muito boa e tal, de um vídeo recente, e aí de repente você acha um vídeo dessa mesma câmera de 2 anos atrás. Talvez você queira ver. Porque você, porra, essa câmera não é tão nova quanto eu pensava. Em outro país ela já existia há 2 anos. Ou seja, essa câmera já existe há 2 anos. Sim. E aí talvez você queira ver o de 2 anos para comparar. Porque ela, em tese, está 2 anos defasada. Então, depende do nicho, depende do que você está fazendo. Agora, botar lá no título, porra, em 2022, em 2020, esquece, mano. Você quer o mais mó atual, barato, pô. eu acho mó barato, cara. Você quer o mais atual. Até porque existe, aí falando já de conteúdo de educação matemática, existe uma variável que é a própria educação matemática, ela evolui. Né? Por exemplo, a gente tem aquele método de Paul-Chenot para resolver a equação de segundo grau. Ele é gênio, ele fala difícil mesmo. É. Não, Eu falo, caraca, acho que eu tô em outra dimensão. Não, desculpa, eu vou facilitar, eu vou tornar o negócio um pouco mais genérico. Ele fala, ele é Tem gênio, muita porra. técnica que nasce em algum lugar, tipo, como ensinar de um modo mais fácil tal assunto, Sim, sei lá, sim. trigonometria. Aham. E aí essa técnica ela vai disseminando. Então tem uns canais legais, por exemplo, do Ed Wu, que é um australiano, muito bom, muito bom.
E aí muitas coisas que eu vejo hoje, né, que estão ensinando, são vídeos de 5, 6 anos atrás do Ed Wu, Exatamente. que alguém se deu o trabalho de ver e falar, que maneiro, vou ensinar dessa maneira. E assim, o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes ensinar trigonometria em 2022 é de fato melhor, porque existe esse trabalho de curadoria, de conteúdo, com certeza. em que alguém conseguiu espremer ao máximo, tipo, o mais eficaz, né, explicar o maior número de coisas de maneira mais condensada e mais inteligível. Sim. E aí, de fato, um vídeo de como aprender trigonometria em 2022 é superlativamente melhor. Cara, uma outra coisa que incomoda também uma galera é você botar assim, ó. Você vai resolver lá, tipo, não tá tua parada. Aí você bota lá no título, ou se for no Instagram, né, na capa ali, enfim. Nova metodologia para resolver coisa tal. Irmão, e aí tu vai botar uma metodologia que não é nova. Mas é muito boa. E provavelmente o aluno não sabe. Isso, e a tua audiência é o aluno, né? E aí o professor fica puto, aí o professor vai lá e comenta assim, mas essa não é nova, eu ensino isso em sala de aula. Irmão. Pô, cara, isso me irrita demais. O cara sair desculpa, da onde ele tá pra ir no teu canal, no teu vídeo, fazer um comentário nesse sentido. É isso que tu falou, né? Tipo assim, eu vi recentemente, eu fico pesquisando ali no Reels algumas coisas pra eu modelar, pra eu mandar pra clientes meus, pra eu fazer curadoria. E aí um cara botou assim... E, cara, isso é o suprassumo da vulnerabilidade, de você se colocar vulnerável. O cara botou assim, esse site nem eu conhecia. E é óbvio que ele conhecia. Mas ele botou esse site nem eu conhecia, pra quê? Quem tá vendo vai falar assim, porra, se esse cara é uma referência nesse assunto e nem ele conhecia, é óbvio que eu não conheço. E aí a pessoa entra e vê. Então, trazendo pra matemática, se você bota assim, essa metodologia nem eu conhecia... O aluno vai falar assim, porra, eu tenho que ver isso. Com aquela cara, com aquela figurinha, tipo... Eu coloquei, olha só. Essa metodologia nem eu conhecia. Eu não coloquei essa cara aí, não. Mas botei uma cara espantada, eu não sei qual foi. Cara. Mas eu usei isso. Lança aquela aqui, ó. Tem essa daí também. Não, mas tem uma que é aquele macetezinho de regra de 3 composta, que você não precisa ficar botando aquela setinha. Aí não tem, tu separa ali o processo do produto. Exato, isso aí. Eu já tinha feito isso. Aí lembra que tu acabou de perguntar, né? O 2022, eu não coloquei isso, né? Mas o motivo por que você poderia colocar, né? Repostar vídeos antigos. Repostar não, né? Gravar novamente com aquele assunto. Você pode pegar nos próprios comentários dos vídeos antigos alguma dificuldade que o aluno teve. Pô, só não entendi aquela parte tal. Boa. E você pega isso tudo e reposta daí futuramente, entendeu? Então isso daí ajudou pra caramba também eu criar, porque às vezes... Você esquece, né? Conteúdo. Esquece, assim, no sentido de... Pô, perde a ideia, né? Perde a ideia. Aí eu coloquei, como é que é? Regra de 3 composta, macete dos milhões. Porque tava na vibe do tudo dos milhões. Meu irmão, deu 8% lá de CTR, foi lá em cima. E era o mesmo macete que eu falei. CTR é o quê? Pra quem está nos assistindo. Fala aí você primeiro. Ele é safado, ele né? sabe ganhar dinheiro, ele não sabe explicar as paradas. Não. Click to rate, né? Eu não sei. É porque eu tenho muita vergonha de falar inglês. Eu não sei. Não, inglês não, pô. Fala o que é mesmo. Seria a taxa, né, de visualizações de quem viu ali a tua thumbnail, né? A tua figurinha ali, a tua miniatura, né? Então olhou thumbnail e título, a cada 100 pessoas... 8 clicaram no meu vídeo. Me parece. Não perguntei inglês, não. Perguntei a explicação disso mesmo. Beleza. Tá? Eu sei que ele ia falar sobre isso. Brilhou. Assim, a explicação de milhões. Mas deixa eu te falar. Me parece, eu não sei, eu não tenho muito acesso a... Eu até tenho um canal de YouTube pequeno, tá? Não tem nem 2.000 inscritos, mas... eu não tenho verificado essas métricas e tal. Mas me parece uma métrica alta, né? É alta. Parece uma métrica bem alta. Pra quem não entende do assunto, acha que é isso, pô, só a cada 100, só 8 que viram. Mas você tá competindo com outros thumbnails, com outros títulos. Cara, vou te dar uma métrica, um dado aqui. Quando você vai vender cursos online, né, a galera acha muito que assim, pô, tem uma audiência legal, eu tenho aqui, 5 mil pessoas me seguindo e tal. Porra, vou botar um curso pra vender. Se dessas 5 mil, só 100 comprarem... Tá bom demais pra mim. Não tenho a noção. Só que 100 de 5 mil é muita coisa. É um número astronômico, né, cara? É muita coisa. Né? Porque a taxa de compra gira em torno ali de
1%, 0,9%, dependendo do tamanho. Então, cada 1% vez... daria 50, né? A gente tá Dá, falando de 1% daria 50%. 2% é um número escandalosamente alto, 2% cara. você já é o dobro da média. É, escandalosamente Exatamente. Né? É o dobro da média. Então, você faz isso quando a pessoa já tá... A gente fala que tá aquecida, né, Rei? Você já sabe que a pessoa tá querendo teu conteúdo ali e tal, e você fala assim, ó, vou vender aqui. Aí a galera vai. O tal do Ei. fundo de funil, né? É. Então, você tinha dito que você montou esse curso, que Isso. você resolveu para uma plataforma. Qual foi o público-alvo e qual a estrutura do curso? Qual a duração dele, mais ou menos, a carga horária? Qual o feedback que você recebe? Eu queria entender um pouco mais desse curso aí. É o método Ray, né? Isso. Ray, Esse com, Ray com foi... sotaquinho? Não, método Ray mesmo. É o método Rei de Ray. Reinaldo. E quando eu abro caixinha de perguntas, uma das perguntas, mas já tô fazendo hoje pra me sacanear. Por que método Rei, né? Por que esse nome, né? Método Rei. Aí eu já perdi até a vontade de responder, meu. Cara, mas isso é bom. É a marca, pô. É a marca, né? Mas, pô, mas explica isso, 30. Explica pra mim, Explica, cara, pô. por que método Rei? Método Rei. Método Rei, então, assim, o Rei, né, vem do meu nome ali mesmo. E método, porque eu sempre costumo falar, e já é questão de marketing, né? Que é mais do que um curso, é um método aquilo. E por que é um método? Porque eu vou desde o zero mesmo, né? Não é só aquela propaganda, do zero ao avançado. Hoje ficou fácil, né? O pessoal fala aí, do zero ao avançado. Matemática do zero, né? Só que ali eu ensino mesmo, às vezes, você somar números decimais, entendeu? Botar vírgula embaixo de vírgula. E daqui a pouco a gente tá avançando um pouquinho mais, né? Tá acelerando até chegar... Mas aí voltando, por quê? Você também perguntou o público-alvo, né? Eu fiz meio que a engenharia reversa vendo quem me assistia no YouTube. Né? Tem ali a parte das estatísticas, né? o Boa. Analytics. E eu vi que eu não sabia o motivo, a princípio, mas era a galera já mais velha, entendeu? Quer dizer, eu tô falando mais velho, mas em relação aos adolescentes, né? Em relação ao ensino médio, né? Ali de... Jovens adultos. Isso, desde os 26, 27 até os 50. Pô, concurseiro. Aí eu falei, pô, então eu não tenho que trabalhar pra fazer pro Enem, porque o Enem os caras vão me engolir ali. Com certeza, mano. Então vamos pro concurso público. Aí Brilhante, já cara. afunilei um pouquinho. Brilhante. Aí depois o conteúdo eu fui afunilando mais ainda, agora pro concurso público, né? E eu tô pegando muita gente de concurso público de nível fundamental. E eu também fui vendo isso experimentalmente. Quais são as principais carreiras de curso E, fundamental? cara, assim, de todo nível mundo tem fundamental? acesso, né? Todo mundo tem acesso ao YouTube. Sim. Porque às vezes a pessoa acha assim, pô, mas o cara vai fazer um concurso de nível fundamental, talvez porque ele nem tenha o médio. Não, então, Irmão, ele tá no YouTube. quais são as carreiras de nível fundamental? É interessante a gente... Na maioria são administrativas de prefeituras, Legal. né? Mas tem algumas prefeituras que pagam bem, pagam Aham. bacana, entendeu? Pro nível fundamental, às vezes 4 a 5 mil reais. Então acho o valor relevante para... Tanto é que, por exemplo, teve um agora esse ano, Prefeitura de Paulínia. Ah, eu vi que você botou lá. Eu nem sabia onde fica Paulínia, né? Mas eu falei, caramba, deve ser um lugar grande, né? Porque tinha muita gente entrando lá no canal, nas lives que eu fazia. E jogou a quantidade de inscritos lá pra cima em um mês, mais ou menos, Cara, né? que legal. Aí que eu fui vendo, era FGV. Hoje eu tô na primeira página do YouTube, quando o assunto é FGV... deixa eu ver. Matemática Fundamental, FGV. Porra, brabo demais. Eu tô ali na frente dessa galera toda Muito aí, bravo. Isso entendeu? é incrível, Então, mas é realmente uma questão de foco. De De direcionamento. foco, de nicho, né? Direcionamento. E aquilo, cara, uma frase que eu gosto muito, que ela não é exatamente assim, né? Mas a tendência é... O talento nunca vai vencer o trabalho duro ali, a consistência, entendeu? O Então, Einstein disse um negócio parecido com isso. É mais ou menos isso. É porque é tanta gente que depois vai Vai pegando... mudando, que a origem É- da frase é muito bom você falar que foi isso. O porque- Trinda que conhece um especialista em Einstein, né? O seu aluno, né? É. Mas tem uma frase que eu acho Tive que um aluno acreditada a especialista em ele, Einstein. que é o único lugar em que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. É, também é acreditado a ele. Para com Muito isso. colégio bom, que eu- muito Para bom. com isso, né? Colégio que eu muito bom. estudava, Esquece, né? cara? colégio que eu fiz ensino médio, era uma das primeiras frases que a gente ouvia era essa. Isso é Tinha muito lá bom, na cara. apostila e tal, não sei o É. quê. Mas assim, eu gosto muito. Eu fiz um call lá uma vez com os moleques, galera nova, adolescente até os 20 e poucos anos, Tá com friozinho também, tá? que era... Não, tô balançando a perna, mas Ah, aí tá. é aquela síndrome das pernas inquietas. Eu sou muito agitado. É boleiro, cara. É boleiro. Sou muito É. agitado. Queria mas estar eu na tô- praia jogando tô bola, frio, não. jogando futebol. Nada. Inclusive, o futebol é o único esporte que, isso do meu ponto de vista, né, que não adianta essa frase que eu falei, né?
Que a consistência vai vencer o talento. Não, Ali eu não adianta. consigo vencer, senão eu jogava pra caraca. Também não, porque era consistente, né? Jogava Todo dia. meu irmão. E até hoje eu não consigo Aí vem, jogar bola. aí vem um Romário, aí te joga umas verdades. Não, Ele talento, ele não treinava, né? Então, assim, pra esporte, talento faz muita diferença. Né? Só que eu acho que... Mas acho que futebol é um especial, porque tem uns que você tá treinando, cara. Tu fica bom, Sei, entendeu? Tu eu não pode sei. não ficar Não sei mesmo. top, né? Mas assim, eu acho que a diferença no esporte que o talento faz é que o cara que trabalha muito duro, mas muito brabo, ele pode ganhar medalha de ouro, ele pode ter mais medalhas do que o talentoso. Mas ele não vai ter a magia lá que o talentoso tem. Ninguém nunca vai ser o Ronaldinho Gaúcho, por mais Vai lá, que treine. Messi ou Cristiano Ronaldo, Gabriel? Pô, Messi, disparado. Que isso? Justamente por esse motivo. Tu nunca ouviu aquele áudio, não, né? Justamente por esse Pô, motivo. é. Da Uma besta enjaulada. besta enjaulada. Eu sou 100% Cristiano Ronaldo, eu admiro Eu muito também mais gosto. o trabalho árduo. Por que eu prefiro o Messi? Então, mas é por isso. O Cristiano Ronaldo é muito trabalho duro. Eu prefiro talento, pô. O Messi é diagnosticado, mano. O cara tem um determinado grau de autismo que faz ele, irmão, ser diferenciado no futebol. Cara, mas para pra pensar uma coisa. Se o Cristiano Ronaldo te der um passe, você fizer um gol, ele ainda te dá 500 conto. Você não lembra do áudio? Sim, lembro, tô O ligado. áudio explica tudo, cara. Tô Tá ligado. tudo explicado ali. Cristiano Ronaldo, é claro. Eu acho. O médico lá do Messi falou que isso daí é balela, né? Cara, falou, mas eu acho que... Assim, eu acho que não é não. Eu acho que ele meio que tentou ali... É que alguns paparazzi já pegaram mais imagens também, que falaram, não, deve... Não, tem, pô. Ele tem diversos indicadores ali. Mas assim, por que eu prefiro o Messi? Sério agora. Pelo estilo de jogo que eu gosto, que era o Cristiano Ronaldo quando era mais novo, que driblava mais e tal. Irmão, bola perto do pé, ele improvisa coisas que não tem como você imaginar o que vai acontecer. E, porra, ele não treina nem de perto que o Cristiano Ronaldo treina. Então, imagina, pensa o seguinte. A gente sempre compara dois caras, e aí tem gente que prefere um, tem gente que prefere outro, mas eles estão no mesmo patamar ali. Um treina igual um alucinado e o outro não. Pra mim, o que não treina é melhor, pô. Não sei, cara. O que você acha? Porque eu tô comparando, ó, pensa comigo, eu comparo duas pessoas. Elas estão no mesmo nível. Essa aqui treina muito. Essa aqui não tanto. Então, independente de quem seja, pra mim, aqui não treina tanto. E tá sendo comparado com alguém que treina muito, ele já é naturalmente melhor. Pô. Eu não sei. A única Ainda forma. bem que a gente tá falando de esporte, né? Não, isso tem que ser, tem que ser com Senão daqui a esporte. 5 minutos eu ia defender vagabundo, pô. Não, tem que ser esporte. Tem que ser esporte. Não, mas eu entendi. a pegada. Entendeu? Mas assim, é claro, é óbvio que no final das contas, esporte é geralmente uma questão de opinião. Não, Quase eu acho sempre, que né? esporte, cara, ele é resultado, né? Esporte é resultado. É. Concorda? Alto rendimento, sim. sim. Alto rendimento, sim. E eu acho que o melhor tem que ser aquele que apresenta o melhor resultado. Eu não acho que um cara extremamente talentoso, por mais talentoso que ele seja, um Messi, um cara extremamente fora da curva, né? Ele vai conseguir apresentar o mesmo resultado que um cara que tem um trabalho árduo e tem Não, talento. também acho. Então, assim, no final das contas, eu acho que o Cristiano Ronaldo ele se prova melhor no campo. Assim, essa equivalência entre os dois não é absoluta. Mas eu não entendo muito de futebol. Isso é baseado no que eu via, nos resultados. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ele tem mais bola de ouro do que o... Então, Porque ele vence. E vence. Isso é muito Não, bom. né, eu cara? não gosto de número pra analisar futebol, porque futebol é no campo, não adianta. Então, se tu pegar número, porra, se tu pegar os números do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, que é o deus do futebol, ele não vai ter número perto desses caras. Mas se tu pegar os vídeos de jogos, irmão, o cara fez a torcida adversária aplaudi-lo de pé. Isso não tem número que defina isso. Incrível, né? Concordo. Porque se tiver, vai ser. Todo mundo vai ter o número 0 e ele vai ter o número 2, porque ele fez isso 2 vezes. Acabou, mano. Isso assim, torcida adversário rival mesmo. É tipo Real Madrid e Barcelona. Loucura. Como é que. Pô, imagina, tá tendo um Fla-Flu, o cara do Flamengo faz uma parada, a torcida do Fluminense aplaude o cara. Isso não existe. Não, aqui no Brasil eu acho que isso é impossível. Isso não tem como acontecer. Isso não existe. Então, assim. Porque a torcida é muito passional pro mau sentido, né, não, cara? sim. Pro mau Também sentido. acho. Então, esse lance de. Pô, eu sou de matemática, eu gosto muito de números, mas se a gente for pegar estatisticamente, o Cristiano Ronaldo é melhor, provavelmente. Cara, assim, fazendo um paralelo, existe uma discussão, uma celeuma que é eterna, né, no UFC, em torno de quem foi o greatest of all times, o GOAT, né? É o GOAT, E pra mim é o Anderson Silva. Aí você tem uma série de argumentos pra falar, não, foi Sim, o Khabib no exatamente. Nurmagomedov, Sim. porque ele foi invicto. Ah, não, foi o John Exatamente. Jones e tal.
Cara, pelo que eu vi, pelas lutas que eu vi, pela maneira como o Anderson Então, Silva esse é o ponto. vencia, Esse é o Aí ponto. aquilo meu era irmão, esquece, demais, né, irmão, cara? esquece. Então, esse é o ponto. Velocidade Isso é de que ele se defende. Isso é fugidio, isso não tem explicação. É um, Pois é é. um artista marcial. Uhum. Eu prefiro ele, entendeu? Então, esse pra mim é o ponto do Messi e Cristiano Ronaldo. Eu vendo no campo o Messi, irmão, aquilo ali é magia, pô. O Cristiano Ronaldo dá pra você explicar tudo que ele fez. Tecnicamente. Você consegue explicar, ele Sim, olhou. sim, sim. Por mais que seja genial, é genial. Mas você explica. Cara, o Messi tem coisa que não tem como explicar. O Cristiano não come uma batata frita, meu. Não come. Isso é incrível. Entendeu? né, O Messi tem coisa que você. Irmão, o Messi fez, ele olhou, você tem que voltar pra ver como é que ele fez, mano. Porque não tinha como ser feito. E o cara fez. Então, assim, em termos de habilidade, de futebol e tal, eu prefiro o Messi. Por causa disso. Mas, assim, é uma questão de preferência. Mas você é um mesmo. empresário e quer contratar Agora- alguém pro teu time. Tu mantém o Messi? Que pergunta incrível, cara. Cara, eu acho que na situação de mercado, eu contrataria ou o Cristiano Ronaldo ou o Neymar. Porque em termos de mercado, eles são maiores. Não, mas Mídia. assim, eu entendi. Se eu Entendeu? entendi a sua pergunta, é assim: se você tivesse que contratar alguém pra tua empresa, Sim. ou um cara com um perfil mais Messi, ou um cara com um perfil mais Cristiano Ronaldo. Foi essa a É, é. pergunta, né? O talentoso com Isso. aquele cara que sabe que dificilmente ele vai falhar, né? Isso. Cara, pra minha empresa, eu contrataria o mais fácil de ser treinado. O Cristiano. Não pô. precisa nem ser o mais, tipo, dedicadão. Uhum. Agora, Por quê? pra minha empresa. Agora, pro meu time de futebol, Trinda, por quê, Trinda? Por que assim, eu entendo então que você contrataria o Cristiano Ronaldo, né? cara, depende. Então, depende do olhar. Se eu quisesse mídia, provavelmente o Neymar. Tudo é um objetivo, mano. Se eu quero um cara que é extremamente obediente e fácil de ser treinado, É, tu quer o Neymar? Cristiano Ah, Ronaldo. Entendi. Se eu quero um cara que, porra, vai trazer um monte de gente um cara que eu acho que jogue muita bola, o Messi. Cara, na matemática, na educação matemática, a gente vê muito cara assim também. Tem um cara que tem mais facilidade de dar aula, né? Na Tem, escola, tem. você vai contratar um professor pra sua escola. Tu vai contratar o professor que é tecnicamente muito bom tecnicamente. Tu vai contratar o professor que é ok tecnicamente, mas encanta todo mundo. Qual dos dois você vai contratar? Bom, se ele é ok tecnicamente, ele E encanta todo mundo. E o outro é muito bom tecnicamente, mas é um robô. depende do que é o tecnicamente, né? Eu acho que isso é uma questão semântica. Definitivamente, eu acho que... Tá, vai na prática, assim. Um é capaz de treinar alunos para a Olimpíada de Matemática facilmente, mas é um robô. O outro, ele é capaz de dar aula para o ensino médio, não tem a capacidade de treinar para a Olimpíada, mas é extremamente bem relacionado e tem a capacidade de se relacionar. Mas aí depende também da missão da... Exatamente, exato, depende do é. teu objetivo. Isso. Vai depender do objetivo sempre. Entendeu? Então, eu contrataria o cara que sabe menos matemática e é mais carismático, é minha escola. Agora, se eu quiser alguém para treinar atleta para uma Olimpíada, Olimpíada é resultado. Eu vou ter que pegar o cara que sabe mais matemática, pô. Ponto. Ah, ele não explica bem. Irmão, o problema é seu, você tem que se adaptar à forma dele explicar. Ele é o melhor para treinar a Olimpíada. Se tu não tá entendendo e não quer entender, sai. Aqui é alto rendimento. Não é inclusão, não é pra você aprender fração no jeito melhor. Então acho que sempre vai depender do objetivo. Agora eu gosto dessas resenhas que a gente começou lá no futebol e caiu aqui no Não, na porra, verdade a gente objetivo, começou na contratação, matemática. papo e tal. Essa é a melhor resenha que tem, Mas mano. como é que começou isso aí? Essa é a melhor resenha que tem, irmão. Pô, eu tô aqui, ó, tô em êxtase aqui. Não, eu Isso é tava bom querendo demais. ouvir você falando só o nome Cristiano Ronaldo, mas tu falou, eu já tô mais satisfeito. Tá a gente pode satisfeito? voltar. Depende do objetivo, né, velho? Na verdade, o rei ia cavucar uma pergunta pra você responder que Cristiano prefere o Ronaldo, é. Aí, Mas tu viu que eu fugi, né? Falei, depende do objetivo. eu me É. satisfaço. Não, mas em algum momento ele falou que prefere o Cristiano Ronaldo, eu me satisfaço com isso. Vai virar um corte. Vai virar um corte? Gabriel Trindade Trinda prefere Cristiano Ronaldo. Não, o cara joga muito, mano. Indiscutível. Isso é indiscutível. Mas não assim- chega perto, por exemplo, do Ronaldo Fenômeno. Cara, esse aí. Quem não chega perto? Cristiano Ronaldo, pô. Não chega, não. O Ronaldo realmente. Pô, bola no pé, futebol. O Ronaldo é impressionante. Pô, que isso, O mano. Ronaldo é impressionante. O cara quase perdeu o joelho. O cara falou assim, ó, o médico falou assim, ó, você não joga mais futebol. Ele foi lá, foi artilheiro da Copa do Mundo e campeão. Não, Tá esse é um maluco. exemplo de um cara Esquece. incrivelmente talentoso. Pô, com 16 anos o cara já era da Esquece, seleção. esquece. Né? Esquece. O maluco é Gênio. absurdo. Absurdo. Gênio. É um gênio. Ele é gênio. Saber estudar que é extremamente importante. Então, às vezes eu tinha muito aluno assim que o cara ficava, pô, Trindade, eu não entendo o logaritmo de jeito nenhum. Beleza, irmão. Deixa o logaritmo pra lá. Maneiro. Porque né? se cair no Enem,
vão cair 2 questões, 3 questões, elas geralmente vão ser ainda mais no Enem, que tem ali o TRI. Então essas questões de logaritmo aí provavelmente vão ser questões difíceis. Pô, deixa pra lá, irmão. Porque o tempo que tu vai aprender, o tempo que tu vai dedicar pra aprender log vai ser grande. Se tu quiser acertar a questão, vai ser maior ainda. E a chance de você errar é muito alta. Cara, Então estuda, faz milhares de questões de regra de 3, que com certeza vai ter um monte. Então, assim que mudou também minha cabeça. Fazendo milhares de questões. A mesma questão milhares de vezes. como assim, cara? Me explica melhor. Cara, eu tinha um problema muito grande Eu já me botava pra baixo, entendeu? Eu Em fui que aluno período? que... A gente tá falando de que período? Não, educação básica. Na educação básica, É. ok. Eu nunca passei... Depois da 5ª série, que hoje chama 6º ano, eu nunca passei direto mesmo. Mas por Nunca causa de passei matemática ou... Então, aí tinha uma dança das cadeiras, né? Eu falo pros meus alunos até hoje. Entre 4 disciplinas, só que uma não saía da cadeira. Português, inglês, moral e cívica, né? Que tinha, ia girando. Essa daqui, matemática. Eu nunca passei direto em matemática. Tava sempre lá. Sempre lá. Hoje eu sou habilitado da aula de física também. No ensino médio, eu nunca tive física. Porque era ensino médio técnico, escola de bairro, né? Não tô culpando a escola, a culpa era minha, mas só pra contextualizar tudo isso. Sim. Porra, a culpa era sua de não ter aula de física? Não, a culpa era minha de não ser um bom aluno naquele momento. Não de ter aula de física, mas de mandar mal na disciplina, entendeu? Porque assim, o professor tá dando aula, não é aula particular pra todo mundo. Se tem aquela galera que tá indo muito bem e eu tô indo muito mal, eu acabava assumindo a culpa naquele sentido. Aí eu lembro que uns amigos foram... Aí acabou, né, o ano, eu já tinha uma reprovação, reprovei a 5ª série. Aí eu falei o seguinte, eu nunca mais vou estudar matemática na minha vida. E no ano seguinte, né, passou ali Réveillon, nas férias, um grupo de amigos meus foram me chamar para fazer um pré-vestibular. Essa era se torna até uma parte engraçada nas mini palestras que eu dou, né, porque é mais ali para meus alunos mesmo. Falei, cara, eu até faço um pré-vestibular, se você me disser o que é isso. Eu não sabia mesmo. Isso tu com quantos anos? Já tinha uma reprovação 18, pô. 18 para 19 já. Ah, no final do ensino médio. Isso, no final do ensino médio. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu não quero perder o meu grupo aqui, meu bonde, né? Pô, vou com os moleques. Vamos lá. Aí fui fazer. E assim, minha mãe não tinha muita condição de pagar, entendeu? E eu também não chegava pra ela e falava, não paga não. Era aquele filho mimado. Burro e mimado. Isso que revoltava mais. Aí fui fazer o tal pré-vestibular. Se fosse só burro, só mimado, tava mais burro e tranquilo, né? Cheguei no pré-vestibular, ou seja, com 18 para 19 anos, porra, né? Não sou mais garoto. As turmas tinham 300 alunos cada sala. Ai, que isso, cara. Tinha uma estrutura fantástica. 13. Dava pra... Não, sério, mas era as aulas em auditório. Anos 90? Né, 98, 99. Essa época aí era isso mesmo. Então, pô, mas assim, tu sentava lá atrás, tu enxergava tudo. Claro, aí enxergar a questão de vistas era diferente, mas era bom, o curso era bom. A aula chegava em você, né? Chegava, Não ficava, professores... tipo, Pô, cara, sou fã daqueles caras até hoje, entendeu? meu pai deu muita aula assim, mano. Um ou outro eu falo com eles até hoje. Sou muito fã. Aí eu fui estudando ali. E sabe quando o professor falou assim, as frases que impactaram a minha vida, né? Ele falou o seguinte: olha, eu vou começar aqui a dar essa aula de química, só que eu vou supor que ninguém saiba nada de química, né? Eu vou começar bem do beabá. Quem já sabe alguma coisa, perdoa, mas daqui a pouco a gente nivela todo mundo e vamos acelerar. Falei, porra, tô dentro. Não sabia nada mesmo. Começou a botar tal da tabela periódica, falar de tudo ali. Eu falei, cara, só naquele momento eu sabia. Eu já tinha ouvido falar em tabela periódica, já tinha visto aquela tabela, mas naquele momento me foi apresentado. É essa daqui que é a tabela periódica. No pré-vestibular, com você com Um quase... pré-vestibular. Cara, Aí eu queria fazer gracinha pra todo mundo rir, ninguém mais. Antigamente, no ensino médio, o pessoal mandava... Ria pra caramba. Né? Ah, Reinaldo... No pré-veste era aquilo assim... Cara, aquilo foi me traumatizando. E eu achava que eles que não estavam entendendo a minha piada. Bom demais, mano. Tudo... Era arrogante. Falei, não, mas o repertório é bom de piada, mandava outra. Bau. Plum. Geral. Aí o X já era olhando pra trás de cara feia. Falei, porra, o primeiro X foi mais ou menos. Pô, galera, plateia ruinzona. Ruinzona. Eu falei, meu irmão. Aí eu sempre detestei aquela frase, eu tô pagando. Mas eu tive que usar. Falei, pô, eu vou pra outra turma. Tô pagando, pô. Eu tô pagando pra fazer o que eu problema quiser, era a turma. né, Fui lá embaixo e falei, pô,
quero mais estudar nessa... Aí tem que justificar alguma coisa, fui pra outra. Mesma coisa, não mudou Piadinha, nada. não sua piada. Lancei as piadas, e piada pra caraca, nada Piada tava boa, boa. Rei. É, piada boa. Conta uma aí, conta uma aí. Conta Eu uma ia aí. pedir Ah, vou isso, pra esquecer. tu lançar Não, uma daqui a pouco piadinha. eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Que agora não tá me vendo. Mas tinha tipo os 2 tomates atravessando a rua. Ele já fala rindo muito, mano. Como é que é dos 2 tomates atravessando a rua? Lança aí. Eu não sei porque que eles não riam disso, cara. Lança aí. 2 tomates atravessando a rua e eu falo, vem o carro. Cadê? E É, ninguém essa ria. piada boa. Pô, era muito bom, era muito bom. Aí, olha Tinha um a tomate piada, fanho também, né? olha a piada, mano. Olha a piada boa. O Não Nem Eu Eu, lembro- naquela época, fazia mó sucesso, Porra, não, nem cara. eu fazia, né? Não, nem eu. Eu tô... Cara, e o Não Nem Eu e Você Também Eu Te Amo? Você conhece? Essa daí não. Você é conhece muito a piada avançada. do Não Técnica Nem Eu? avançada, não. Não Essa Nem Eu é- e Você Também Eu porra. Te Amo? Você conhece a piada? Você conhece? Conhece. Eu conheço. Cara, você acredita que eu caía nesses troços, cara? Conhece a piada Não Nem Eu? Não. Mas é a piada Não Nem Eu for Windows 98. Porra, essa eu não conheço, não. Nem eu. Eu caía, cara. Eu caí em várias, 50, assim, cara. Era burro, muito né? bom. Só que eu tinha 19, né, cara? Era Podia muito ter bom sido- até os podia ter 12, né? É porque você só tava na época errada. Se você tivesse 19 hoje, tu ia virar humorista de rede social. Ah, pô. stand-up. É, pô. cara, esses caras têm lugar. Isso é fantástico dos dias que a gente vive hoje, né? Cara, a quantidade de Não, eu queria gente até chorar, não, engraçadíssima. A quantidade de gente Ele engraçada. chorou de rir da piada do tomate, E mano. os caras não Do riam, fanho, cara. do fanho. E Pô, ninguém do ria, fanho. cara. Ninguém ria. Ninguém ria. E esse foi te incomodando. Foi me incomodando. Eu falei, pô, então só me resta estudar. Só que parece que não era compatível, sacou? Reinaldo estudar. Aí eu falei, pô, vou arrumar um emprego. Eu não sabia que tu era mimadinho assim, não, rei. Era. Mudou, né, cara? A minha mãe cortava minha laranja e tirava os caroços, né? Pra Que eu poder isso, consumir. cara? E porque o rei, poxa, brabo, raizão e tal. Mudou. Não, mudou. é. Tu foi pro exército? Ainda bem que o público que vai assistir não é o público que me segue lá, né? Será? Não, mas você tem o direito de ter a infância de uma determinada Não, sim, maneira e sim. depois Gente, mudar. cara, uma Importa coisa o que que você é eu- agora, né? Que eu ia te perguntar, rapidinho, pra tu continuar aí. Tu trabalha com a galera mais velha hoje, ensina pra essa galera e em escola. Quem tu acha que é mais tranquilo de você dar aula, assim, pra você ensinar? Como aluno. Quanto mais velho, melhor. Pra Tu dar prefere? aula. Sim. Mas você acha que isso é geracional? Tipo, a geração que é um Tu pouquinho acha que mais essa velha galera melhor? que é nova agora, quando for mais velha, entendeu isso, né? É isso que eu tô perguntando. Ah, de uma sim, maneira... Sim, sim. Eu acho que vai ser, porque eu acho que vai ser pior. Vai eu acho ser que vai pior, ser pô. embaçado, Eu cara. acho que vai começar a piorar, né? Vai ser É a embaçado. transição de gerações, né? É. E eu acho que é o pior momento. É o pior momento. Tem os alunos fantásticos, entendeu? Só que eles são fantásticos quando eles querem. Aham. E o problema é eles quererem, que na maioria das vezes eles não querem. Mas Aí, eles às têm a vezes- capacidade de ser. Tem, cara, tem. Você acredita, cara, que existe um problema crônico de atenção para esses alunos da geração TikTok? Atenção. Não conseguir concentrar. Tipo, até que eu queria, mas eu não consigo concentrar Eu nisso acho que aqui. tem 2 problemas de atenção. Esse e eles não terem atenção das pessoas. Tipo, família e tal. Ah, atenção nos dois sentidos. Eu Né? acho que tem esses 2 problemas de atenção. Qual que é mais grave? Qual que é mais grave, cara? Ah, não consigo medir. Não, certamente o mais assim, o mais preocupante, mais irreversível é a falta de atenção que eles recebem, né, dos pais e tal. Sim, sim. É. Aí ali dentro da sala de aula eles querem colocar todas as questões deles pra fora, só que mascaradamente, bota a máscara que eles também querem mostrar, né? É igual com uma rede social, né? Tu acha que tu na piada era isso? Poderia ser, porque era o momento que eu tinha. Porque eu não era bom em nada, né? Ali intelectualmente falando. Entendi. Falei, então vou contar piada, porque era a maneira de eu ter a o atenção da engraçado. galera. É O Ed isso. Gama falava a mesma coisa. É exatamente Cara, isso. Se eu não fosse se eu não buscasse ser engraçado, eu ia ser estraçalhado. Eu sofri Olha, e aí tu bullying chegou e no tal. pré-vestibular, a única coisa que em tese tu era bom, tu foi exatamente o oposto. Tu É. começou a atrapalhar e ser ruim. Aí tu teve que estudar. Tive que estudar, mas também a transição foi complicada. Que eu falei, pô, não vou estudar não. Vou chegar lá na minha mãe, vou falar. Meu pai já havia falecido, né? Era eu, minha mãe e minha avó. Aham. Minha avó muito idosa, então minha mãe que fazia as contas ali da casa. Só que tem um lance muito, muito engraçado. Eu nunca cheguei a falar isso na minha família, porque às vezes pode incomodar, né? Mas assim, muitas das pessoas, né? Dos alunos, eu falo isso com meus alunos. Eu falo sabendo que eu tô atingindo a maioria, Uhum. né? Mas eu finjo que é a minoria, né? Mas eu Sim, sei sim. que muitas vezes a tua rivalidade, as comparações que são feitas com você tá dentro da tua família, né? E são os primos. Exatamente. As mães, né?
que são a mãe de uma tia do outro, né? Quer sempre que o filho dela seja melhor do que o outro e começa a colocar atributos que não cabem nele, né? Tem um primo referência, né? Eu escutei direto, cara. Meus pais sempre foram muito tranquilos comigo, de estudo e tal, mas escutei direto, ó, fulana, no carnaval ficou estudando. Cara, Isso, é o famoso ainda bem que eu não sou seu primo, né? Ainda bem que ele não é meu primo. E é com a melhor das intenções. A intenção é sempre assim, pô, eu vou falar que ele tá estudando, que aí de repente ele se toca e estuda. Cara, minha resposta era, pô, mas a Zé é da fulana que precisa estudar no carnaval, eu não preciso. Ontem mesmo, cara. Pô, mano, eu sempre fui meio escuro, assim. Game over, né? Eu sempre fui meio escuro, assim, eu sempre tentei, não que eu tivesse essa capacidade toda, mas eu tentava não sair por baixo, entendeu? Eu sempre tentei me garantir, assim, mas, cara, assim, pelo menos na marra. Estatisticamente falando, alguém é primo do Elon Musk, mano. Imagina um Natal de uma família dessa, esquece. Que coisa horrorosa. Porra, teu primo... Seu primo... Não, aí é desleal. Seu primo conseguiu pousar em pé um foguete. Aí é desleal, pô. Não, mas você assim, até guarda o violão, né? Você pegou o violão pra tocar as músicas que você gosta. Você fala, cara, vou pro quarto chorar, vou pro quarto chorar. Manda, pô, mas ele sabe a piada do tomate? Não sabe, pô. Do fanho. A piada do Moneu. Ontem teve um lance lá na escola que eu, passando assim, eu encontrei com o pai de uma ex-aluna. Ex-aluna nossa, tá? E eram duas, né? São duas, né? E as meninas, só que uma menina, pô, destoava e a outra era comum, assim, não tinha nada de... Ela não era ruim, entendeu? Entendi. É que a outra era muito boa. Aí o pai veio falando comigo, pô, fulana de tal, aí tá arrebentando, tá na rural, fazendo direito, mas agora passou pra aeronáutica e tal. Eu falei, caraca, que maneiro. Eu fiquei feliz porque, pô, gosto muito delas, né? Perdi o contato, hoje deve estar as moças já, não devo nem reconhecer se eu encontrar. Aí depois eu perguntei, pô, e aí, fulana? Ah, tá bem. Pô, meu irmão. Ela é maneirinha, né? Cara, tu imagina isso dentro de casa, entendeu? Não, a pressão que... Cara, e assim, e outra, e como se fazer direito na rural fosse garantia de alguma coisa. Sim, mas isso também você não pode tirar do pai, não, né? Não, sim, claro, não pode. Assim, é uma conquista. Sim, o problema é o contraste. É uma conquista. Contraste é um negócio muito, muito sério, né? Daqui a alguns anos, um exemplo, tá? Daqui a alguns anos, de repente, essa que tá bem, pode ser muito mais bem sucedida do que a que fez direito na rural. Só que durante todos esses anos a mina teve que passar perrengue. E a gente volta àquele assunto. De repente, a da rural tem mais facilidade. De repente, a outra tem um trabalho árduo. E ela constitui uns hábitos que no longo prazo vão ser mais benéficos do que aquela pessoa que tem facilidade. A pessoa que tem facilidade, existe uma armadilha nisso. Muito, porra, gigante. Sim, né? Sim. A pessoa for, cara, a hora que eu quiser conquistar qualquer coisa, eu vou conseguir. E não é assim. Não é assim. Tem coisas que vão ter maturidade de 20 anos. Investimentos pessoais, né? De estudo. E o que eu acredito, assim, que o maior problema nesse caso é que a escola não contempla todas as habilidades. Ou uma grande pluralidade ali de habilidades. A escola não te ensina a juntar dinheiro. A escola contempla a habilidade Acabou, bicho. fazer Acabou. prova. A escola não te ensina a quantificar, pô, você quer comprar um apartamento, quanto você precisa juntar. Cara, já começa por aí, entendeu? Não, então, mas eu tô falando assim de habilidade profissional mesmo. O pai... Ainda, assim, eu entendi, mas assim, eu tô falando de habilidade de longo prazo, de perspectiva de não, longo prazo. A escola nada do que a escola te ensina. Não. Nada do que a escola te ensina. Parece, tá? Pode ser que, assim, de uma maneira um pouco mais velada tenha. Mas me parece feita pra você entender você mesmo no longo prazo, entendeu? Pô. Você ela te prepara para enriquecer outra pessoa. Te prepara para o Enem. O horizonte, assim, o longo prazo é você tem 14 anos e aí você vai ter uma prova aos 17, 18. O longo prazo Esse é o longo prazo da escola. A escola se adaptou ao Enem, mas deveria ser o contrário, Deveria ser o contrário. O Enem se adaptar à escola. O Enem deveria ser um subconjunto do conhecimento que você adquiriu na escola. Sim. Você adquire aquele conhecimento todo. E aí, com muita facilidade, você faz o Enem, porque o Enem é uma parte, entendeu? Só que acaba que o Enem virou todo. Isso é chancelado pelos pais. Que vão buscar as escolas que são mais bem... Exato. Então, assim, por exemplo, vamos supor aí, no caso de dois irmãos, duas irmãs, né? Não esse que você falou, mas esse caso hipotético. Uma pessoa passou para direito numa faculdade renomada e outra pessoa é uma artista sensacional. Cara, dependendo da família, embora uma seja uma artista sensacional, ela ainda vai ser a pessoa que tá bem. A outra não, a outra, professor, passou pra direito, não sei aonde, não sei o que, e a outra ela tá bem. Por quê? Porque ela não aprendeu a ser artista sensacional na escola.
A escola não contempla isso. Se contemplasse, provavelmente estragaria a menina que é artista sensacional. Porque ia ter que ser de uma maneira extremamente formal. Então, assim, o fato da escola não contemplar certas coisas e os pais chancelarem isso, tipo, carimbarem isso, pô, gera esse tipo de comparação, gera esse tipo de coisa. Cara, muito legal. Eu não acho que... Eu não sei, Gabriel, se eu já te falei sobre um livro chamado Um Lamento de um Matemático. Ele tá em inglês, eu não vou falar em inglês, mas é do Paul Lockhart, o nome do autor. E ele começa... Ele é um cara, é um matemático puro, tá? Muito bom, muito Já bom. me falou assim. Cara top de linha. E ele escracha o sistema educacional matemático. Escracha, entendeu? Muito bem construído, cara. Fantasticamente bem construído. Mas ele começa falando o seguinte, que em algum lugar da cidade, um músico acorda de um pesadelo. Né? Que ele fala que no pesadelo é uma sala de aula com uma professora, né, explicando, ou podia ser um professor, enfim, mas com vários alunos. E o professor estava dando aula de partitura 1, entendeu? Então falando assim, olha, a gente vai aprender aqui como fazer partitura. Isso aqui é uma pauta, tarará, e aí a gente tem as bolinhas aqui, a gente vai ter uma haste que pode ser para cima, pode ser para baixo, e aí tem um acidente de sustenido, tem um acidente de bemol. Aí alguém levanta a mão e fala, cara, para que serve isso tudo? Não, isso aqui é para música, mas só vai... o que é música? Você só vai poder entender música depois que você aprender a passar por esse ciclo todo. Então, obviamente, ele estava fazendo uma crítica à educação matemática, em que o sistema educacional matemático, ele acaba, ele destroça, ele... Sim. Obliterita, sei lá a palavra, mas ele acaba com a tua... Anotou essa, né? Não, porque eu sabia que pensei era. em inglês. Eu pensei no inglês e faz sentido o que eu tô falando. E aí... Não, para, não sou. E aí é o seguinte, cara. Eu pensei em inglês, cara, que horrível. E aí, mas o ponto todo é esse, cara. Assim, você acaba com a intuição matemática da criança, entendeu? Em vez de, porra, assim, a criança, ela nunca tem oportunidade de pegar 3 pecinhas de Lego aqui e 5 aqui e descobrir que não importa a posição que as peças de Lego estejam, né? Exato. Na mesa, se você juntava da mesma coisa. Não, elas aprendem propriedade comutativa. Exatamente. 3 mais 5 é igual a 5 mais 3. Sim. A coisa chapada. Deixa eu te contar dura. uma coisa que aconteceu. Não, mas assim, só pra terminar, querido, termina. só pra terminar. E aí a gente faz essa ponte, cara. A escola, ela é muito ruim em ensinar arte de maneira geral. Se você encarar a matemática como uma arte, que é o ponto do Paul Lockhart, que ele fala que não existe uma matéria humana mais subversiva, mais louca, assim, e mais igual... Assim, a matemática, segundo ele, está muito mais próxima da poesia, da linguagem poética, do que da linguagem científica, entendeu? Que a matemática é uma linguagem que você usa, que você pega emprestado para fazer ciência, porque ela é boa em quantificar coisas. Mas ela não é só isso, entendeu? Sim. Então, o ponto todo é esse, cara. Se a escola fosse ensinar sei lá, qualquer arte, me fala qualquer arte, ela ensinaria mal exatamente por isso, pela incapacidade dela de pensar de forma a formar um artista. Ela não quer formar arte, ela quer ensinar alguém para marcar X numa questão. É exatamente esse o ponto. E assim, pode ter certeza, se a música virasse matéria obrigatória no currículo, seria ruim. Iria cair numa prova, a prova seria uma prova bizarra que só ia cair assim, ó, a haste aqui é pra cima ou pra baixo, o acidente aqui sustenido é bemol, mas dane-se a música. A escola é teórica, né? E assim, a minha intervenção é essa, cara, me desculpa. Então, fantástico, essa... Mas você gostou da... Pra caramba. Legal, né, cara? Muito bom. Pô, eu fiquei até com vontade de ler. Não, sério mesmo esse livro, só que, pô, tá em inglês. O né? livro Dá mais está em trabalho. inglês, né? Cara, assim, eu acho que não existe tradução, cara. Eu até, Um dia tipo eu vou... assim, eu até leio, eu até tipo, conseguiria ler, mas não é igual ao português, né? Vai me dar um trabalho mental maior. Vale a pena. Mas ele é um dos caras que eu quero um dia trazer, eu quero que a gente entreviste ele um dia, cara. Paul Lockhart, o nome dele. Ele é assim, tem outros 2 livros que estão pra chegar que eu comprei, que é Measurement, que é Medidas, que é um livro só sobre geometria. Mas não essa geometria peremptória, né? De ficar calculando. Aí você pega um negócio auxiliar, você calcula. Não é isso. É tipo, cara, se você desenhar um quadrilátero, pegar as medianas de cada lado, o ponto médio de cada lado, você sempre vai formar um paralelogramo. E assim, ele fala, cara, isso é uma conspiração, bicho. Isso aí foi Isso é uma conspiração, uma das primeiras questões, se não a primeira, uma das primeiras questões que caiu numa prova minha de geometria plana, provar que isso é verdade. Muito legal, cara. Mestrado. Não, pô, graduação. Graduação, tá. Graduação. Anotou, né? Obliterado e qual foi a outra? Propiana. A outra eu não sei. Não, Geometria. pegar o episódio e... Método peremptório. O Elon que fala sobre método isso. peremptório. É que assim, o método peremptório é um método de você tratar a geometria simplesmente pelo aspecto métrico dela.
Você esquece construção geométrica, o garoto nunca entende o que que é uma construção geométrica, para que que ela serve, sabe? É medida. É medida, é trigonometria, é você reduz as coisas é você achar o segmento correto para fazer em algum momento ou a lei dos cossenos ou o teorema de Pitágoras e achar o que você quer e passa para a próxima. Entendi. Entendeu? E aí ele fala, cara, isso aí é um método ruim, mas isso é uma outra questão. O que eu ia contar que aconteceu foi o seguinte. Eu dando aula para ensino fundamental, e aí na apostila vem os nomes das propriedades. Comutativa, associativa, não sei o quê. E, porra, isso não importa. Na operação, quem é o subtraindo? Quem é o minuendo? Na divisão, quem é o resto? Quem é o... Minuendo, mano. Parece marca de amendoim, né, cara? Porra, mano, não faz sentido isso, sabe? Mas nas apostilas de algumas escolas, nomes. Na questão, tá lá, né? Aí eu falei assim, ó, gente, esses nomes não são importantes. Eu quero que vocês saibam o conceito e saibam fazer. É sexto ano, né? Daí eu fui explicando como fazer, eles entenderam como fazer, tá perfeito, maravilha, mataram as questões da apostila. Algumas eu pulei, que era de perguntar o nome, maravilha. E aí, na prova geral, que tem uma prova geral que a coordenação da rede fazia, qual era a questão que tava? O número sinalizado é... Aí o moleque tinha que marcar se era subtraindo, minuendo, dividendo, o resto, o quociente e tal. A outra, a propriedade utilizada foi... Aí ele tinha que falar o nome da propriedade, mano. É óbvio que os moleques ficaram putos comigo. Eu falei que não precisava, né? E aí na outra semana... Quer dizer, os caras refaram bonito ali, né? Porra, cara, eles falam que é feito por um professor de matemática, né? Que é um coordenador, que teoricamente sabe muito, é um deus da matemática. E aí foram lá responsáveis de reclamar. Né? Pô, o professor não deu isso daqui, não. Porra, cara, que constrangimento, cara. E aí eu cheguei, falei com a direção, falei, ó, não dei e vou continuar não dando, porque isso aqui não é importante. O erro não foi meu. O erro foi do incompetente que fez a prova, pô. Você quer que teu aluno aprenda a fazer conta de menos ou saiba o nome do númerozinho? O meu aluno tem que aprender conta de menos. Matemática moderna é muito isso, né? O maluco sabe a propriedade, mas não sabe fazer, né? Sabe, aí uma mãe que já, tava sempre lá na escola e perguntava, assim, ela era, assim, aquela responsável sonho de qualquer escola, que tá lá pra saber realmente como tá, se tá legal e tal. Aí ela veio, pô, o que aconteceu, professor? Aí eu expliquei. Eu falei, olha, isso aqui não é importante. Porque o que foi cobrado ao seu filho é o nome da propriedade. E não se ele sabe usar a propriedade. E o que é importante é usar. E não dar nome. O nome ele consulta e lê. Agora, como usar, não tem como ele ficar consultando o tempo todo. Tal. E aí, enfim, eu anulei as duas questões e falei com a turma. Eu falei, ó, vocês podem ficar tranquilos que é mais importante saber a propriedade do que saber o nome. Cara, pensando aqui... E aí foi de boa. Mas assim, me venderam pensando aqui por incompetência. A gente aprende que nos números naturais, a subtração não comuta, né? Uhum. Tipo, 5 menos 3, né? Você não tem como botar 3 menos 5 é outra coisa. Mas sei lá, se você pegar 5 menos 3 ou menos 3 mais 5, o resultado tem que ser o mesmo, né? Sim. A única operação que realmente você vai pegar um resultado diferente é a divisão. Aí não tem como, né? Mas assim, para subtração, cara, saber o que é minuendo, o que é subtraindo, se você trocar a posição deles, aquilo já vira uma operação de adição de números inteiros. Uhum. E facilita pra caramba. E essa diferenciação não faz a menor importância, cara. É o primeiro termo, o segundo termo, acabou. Até porque quando ele chegar no ano seguinte e ele for aprender os números inteiros, que vai aprender lá número negativo, número positivo, não sei o quê, não vai ter mais isso. Porque vai ser menos 5, menos 2. Aí vai trocar. Menos 2, menos 5. Qual que é o minuendo? Que diferença que isso faz, não vai fazer diferença alguma. Que diferença que isso faz, eu explico assim que o aluno... Não faz sentido isso, cara. Da rede pública, né? Aluno em geral, né? Da rede pública, mas particular também. Ele tem muita dificuldade, né? De trabalhar com os números negativos quando menos tá, por exemplo, menos 3 mais 5, né? E, pô, troca de lugar, né? Exatamente. Tá lá 5 menos 3. Legal. Mas pode? Pode. Que fantástico, cara. É uma coisa tão simples. Que fantástico. Só que o problema de boa parte dos professores, isso eu acabo brigando com alguns, né? Mas professores de exatas, principalmente, tá? Posso estar falando, mas é uma opinião só minha aqui, tá? Tô só compartilhando. Manda ver. Eles tendem também a ensinar de uma maneira mais difícil. Alguns ensinam de uma maneira mais difícil para ter o poder ali com ele. Exato. Às vezes ele não tem o controle da turma
e pega 40 adolescentes, né, tiktokeiros na turma, o que ele tem que Cara, fazer? eu pensei exatamente nesse É. golpezinho. 40 alunos desses aí, pô, onde 80% não tá nem aí, e o cara às vezes, então para segurar minha turma aqui quieta, eu vou passar da maneira mais difícil que existe. Tu gosta, né? Esse não dá, cara. Mas eu também Esse tenho negócio essa da percepção aí, mano. Eu tenho essa percepção também. Ou pra mostrar que sabe. Né? Não, vou Sim. mostrar aqui que eu sei fazer de um jeito mais difícil. Aí tinha que fazer essa troca, por exemplo, que eu falei, e aquele moleque que estourou do italiano lá, o Sim, sim. Caleb. Caleb, sei lá. Que, pô, tem coisa muito mais simples de você explicar de uma maneira muito mais simples, que vai dar o resultado muito mais rápido, né? Aham. E vai deixar o seu aluno muito mais feliz, né? É. Pois é, cara. E eu vejo isso também. Tem uma galera que eu vejo dando aula. Assim, tem turmas que faz sentido você fazer isso. Mas quando é escola, principalmente ensino fundamental, eu acredito que não faça. Tem uma questão. Aí o cara primeiro resolve do jeito mais difícil, para depois falar assim, mas tem esse jeito aqui que eu sei e eu vou te ensinar. Só que ele já perdeu o aluno, porque se você começou pelo difícil, no meio da resolução difícil, o cara já não aguenta mais. Mas a não ser, eu vou te ensinar dessa maneira que é mais fácil. A não ser se for um macetezinho. Macetezinho tem que ficar pro final, pô. Então, mas quando é só a maneira de resolver, Aí tem que falar logo mais fácil, né? Cara, vocês Tipo que assim, estão lá na aí ponta... alguém fez de outra forma e tal. Ó, tem uma outra maneira aqui, vou fazer dessa outra maneira pra vocês. Que vai dar o contraste do mesmo jeito. O cara fala, pô, não, pessoal, a segunda foi pior. Prefiro a primeira mesmo. Porque agora, se você faz a difícil primeiro, talvez tu perca o cara na metade e ele não vai nem ver a segunda. Não, eu né? entendi, Gabriel, mas eu acho que o ponto de vista do rei também é relevante, né? É relevante. É relevante. Nossa. Não, foi muito boa. Essas piadas aí eram Essa lá do foi meus muito 19 boa. anos. É, E era o pessoal essa não daqui ria, pô. Pô, como é que pode não rir de uma piada dessa, né? Essa foi muito boa. Então, eu acho que o ponto de vista dele é o seguinte, cara. Geralmente, a forma mais simplificada é uma forma maceteada, né? É um atalho. E muitas vezes esse atalho, ele tem a vantagem de permitir com que o garoto resolva a questão mais facilmente, o que é ótimo. Sim. Por outro lado, ele vai fazer alguma coisa meio que de uma forma adestrada, sem entender a ideia. Não, mas não, o rei falou que o macete a gente deixa pro final porque é tipo a cereja do bolo, não é isso? Macetinho? Não, sim, é porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Tava explicando função de segundo grau incompleta. Aí tava lá, f de x igual a 2x ao quadrado menos 4x. Aham. Para extrair as raízes. Eu já havia falado sobre delta e bhaskara, beleza. Aí eu queria mostrar outra maneira de fazer, colocando ali o termo em evidência, né? Sim, sim. Cara, há uma dificuldade muito grande, isso não tô culpando o meu aluno não, né? Mas é todo o sistema, onde que nós chegamos, né? Aí quando eu colocava evidência, eu falava, então aqui um produto para resultar zero, um dos termos tem que ser zero. Foi muito difícil. É difícil. De entender isso, né? Mas fiz, né? Porque sempre tem alguém que tá pegando isso. A maioria não tava pegando. Eu falei, então fala o seguinte, quando ela for incompleta sem o ser, né? Sem o coeficiente, uma das raízes sempre vai ser zero. Exato. Passa pro outro lado, corta os doisinhos daqui com aquele x de lá. Não é a maneira, digamos que convencional e clássica. Não é tecnicamente. Não é honrosa, mas ela vai embora, né? Vai embora, né? É o tal do passa pra lá, né? Mano, eu sou a favor de passa pra lá não existe, cara, pô. eu sou muito a favor de macete. Muito a favor. Sim, mas aí pra você dar o macete, você tem que também, nem que Explicar seja a 5 ideia. minutinhos falando como é que realmente é, e depois vamos lá se deliciar nos macetes, isso, né? exatamente. A minha visão é essa, tipo assim, então, o conceito, ele poderia ser ensinado na escola. Qual é o conceito? Olha, dessa fórmula a gente parte pra essa, e dessa a gente também consegue voltar. Porque aquilo ali fica conexo. Porque quando você decora uma lista de fórmulas, não tem conexão, não tem fluidez. É igual quando eu vou criar conteúdo, irmão. Se eu vou criar conteúdo e eu começo falando, por exemplo, como eu fiz lá um dia do biscoito de R$100 o quilo, e depois eu falo de um assunto que não tem nada a ver, não tem conexão ali, não é fluido. Agora, se eu falo do biscoito de R$100 o quilo, aí eu falo sobre uma dificuldade financeira, e aí eu falo que eu tenho uma possível solução para essa dificuldade financeira, e aí eu mostro uma pessoa que eu conheço que já teve resultado. Eu tô dando fluidez pro assunto. Isso falta na escola. As pessoas não aprendem de maneira fluida, por quê? Não, tem que saber porque tem que saber. Vai cair na prova. A gente tá falando de escola, né? Porque se fosse, porque assim, o meu universo também vem muito pro concurso, né? Pros cursinhos.
Aí vem todo o valor da fórmula ali. Exatamente. Porra. Né? Com certeza. O lance lá do minha educação básica, que foi muito ruim, eu consegui depois ser aprovado nas principais universidades, né? Na UFRJ foi o 3º lugar de engenharia Pô, civil. parabéns, cara. Que E vitória. eu falo, então, eu falo isso, aí muita gente tem a visão contrária. O cara quer se mostrar, não é isso não, cara. É pra saber de onde eu estava e depois onde eu cheguei. Qual era o delta, né? Qual era o delta. Só que em nenhum momento eu cheguei ali gabaritando, sei lá, talvez matemática, sem saber matemática. Sabia fazer prova. Eu sabia fazer uma prova de matemática. Tanto é que uma das coisas que eu falo para meus alunos do curso, ó, eu não vou ensinar matemática a vocês, eu vou ensinar a fazer uma prova de matemática. Você fez o FRJ isso. Fiz. Cara, a prova é discursiva, bicho. Naquela época era tudo Agora discursivo. tu mandou muito, cara. Mandei bem naquele momento, porque eu Caraca. também chegou num momento, num espaço curto não, que também foram 2 anos. Só que eu só estudava, cara. E o lance das fórmulas, por exemplo, eu ia pra casa, eu ficava fazendo exercício atrás de exercício igual um doido. Mas por quê? Ninguém precisa fazer isso, pô. É só o aluno hoje do ensino médio, pô, vai pra casa e estuda 15 minutos, cara. Exato. Todo dia, 15 minutos. Você vai ganhar no futuro de você não precisar virar à noite estudando como eu estudava. Eu ia pra casa, eu tinha um quartinho com o meu banheiro lá em cima, na parede, em frente ao vaso sanitário, tinha um cartaz com mais de 70 fórmulas. Eu sabia todas as fórmulas, mas ainda assim eu sentava lá, ficava olhando e repetindo, por quê? Eu só tinha como pegar, acabar com aquele gap, né, negativo a tal da consistência. Falei, cara, eu não vou conseguir entender isso, eu não quero saber por que eu tenho que usar isso. Concordo. Eu tô confiando no método, tô confiando lá no meu professor e eu só vou fazer isso. É a maneira correta? Não. A maneira Não correta importa, era eu ter mano. entendido lá Não, atrás. era a maneira Mas a correta. maneira que deu Era a certo maneira naquele correta momento. porque o seu objetivo estava muito claro ali. O seu Uma objetivo era prova- passar numa prova. Uma prova é uma Isso. competição de alto rendimento, mano. Você não vai subir num palanque e, porra, falar tudo que você sabe. Então, é por isso que eu brigo um pouco com esse lance de demonstração, principalmente em ensino médio. Porque se você, cara, o professor que pensa isso, desculpa, você não entende de adolescente nem de educação. Porque se você demonstrar a fórmula é muito mais fácil para o aluno entender. Esquece isso, irmão. Tu começou a demonstração da fórmula, o cara está de costas. Ele não quer aprender matemática. Ele quer saber como fazer uma prova de matemática. E tem muita diferença aí. Cara, se você consegue despertar interesse em 20% da tua turma em torno do assunto que você está ensinando, e se esse assunto é matemática, tu já é um vitorioso, porque tá osso, cara. Sim, não, e o interesse vai partir dele. Então, o cara... eu demonstrei ali. Cara, não... Não é a demonstração. Cara, a demonstração, assim, é importante. O Trinda, a gente já trocou essas ideias antes, né? Tô conhecendo o Rei agora aqui. Cara, o que eu falo, essa minha opinião não tá escrita em pedra, então eu posso até mudar essa opinião. Mas da maneira como eu entendo, a demonstração ela serve tão somente como um instrumento de convencimento de uma comunidade, entendeu? Então, assim, se você fala pra mim, cara, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, lá o Teorema de Pitágoras, eu posso acreditar nessa verdade, porque o critério de autoridade é, cara, o meu professor me disse isso, Sim. tá no livro também, eu tenho mais do que razões de sobra pra não precisar investigar por quê. Exatamente. E assim, não é assim, a gente se criou um mito em torno assim de que o grande finale de qualquer assunto na matemática é você ensinar como demonstra. E isso é verdade na medida em que o aluno, primeiro, ele precisa saber essa demonstração, e segundo, ele tem interesse, Perfeito. tem interesse em conhecer essa demonstração. Se ele aceita essa autoridade, meu irmão, parte pra outra. Não fica insistindo nisso, cara. Não, e quando o aluno pergunta assim, professor, mas por que é assim? Cara, quando ele tá te perguntando por que é assim, ele não tá pedindo a demonstração. Então você mostra. Você não precisa demonstrar, você pode mostrar. Me convence. Ó, É o chamado me convence. esse quadradinho aqui, se a gente juntar vai dar aquele. Cara, sério, pessoa, sério. Cara, você imagina no IMPA, desculpa, professor, já passo a palavra pra ti. Mas você imagina no IMPA, né, que você vai no IMPA, cara, aquilo ali é um santuário. Aquilo ali é, tipo assim, é o Vaticano da matemática, né? E aí você anda pelos corredores do IMPA, cheio de quadro negro, quadro verde, com um gizinho ali, e o pessoal, discutindo daquele jeito, matemática daquele jeito. Você acha realmente que eles vão ficar... Não, mas ó, essa parte aqui você não demonstrou. Pô, os caras já sabem
já existe um pressuposto ali, Sim, né, de um exatamente. conhecimento matemático tão É grande isso aí. Assim, que você não tem o menor, assim, você não tá acrescentando nada pedindo pro cara demonstrar uma coisa que é ululante pra eles, entendeu? Que é óbvia pra eles. Cara, e demonstração eu não vejo como algo atrativo. Assim, eu tô falando de modo geral numa turma de ensino médio normal. Óbvio, né? Não tô... Numa Mas- epifania, assim, pode ser que você consiga mostrar uma epifania. Tipo, existem umas demonstrações que eu adoro, cara, que são bem simplesinhas. Uma daquelas é você provar que os ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes. Sim, né? essas coisas são algumas legais. Essa demonstrações são muito... Dá pro moleque pegar. Sim. Dá pro moleque pegar, cara. E é mó A soma barato. dos termos de uma PA. Sim, né? não, é legal. Muito facinho ali de É você legal. demonstrar. Legal pra Tem caralho. coisas que são legais de você mostrar assim, porque fazem sentido. Elas fazem sentido. Né? Agora, você vai Agora, mostrar. lei de fabricantes de lente. Porra, você vai. Como é que é? Como é que é? Lei dos fabricantes de lente. Ué, Tem um lance desse também na física, cara. lei dos... Pô, isso eu não conheço não, cara. Não sei, tô por fora, bicho. Que é isso aí? É porque talvez não seja com esse nome que foram apresentado ali, né? Mas tem uma ali, por exemplo, deixa eu tentar lembrar essa fórmula, que é 1 sobre F. É uma Aham. fórmula grandinha ali, Sim. que eu... São somas de inversos ali. Isso, é só uma universo. Mas tu já tentou provar aquilo, já viu a demonstração? Não, Não, era, óbvio que não. não era trivial como... Você olha pra... Acho que daqui deve ser fácil de demonstrar. Meu irmão, Quantos cursos você tem aí? curso mesmo, só esse, né? Que aí, pra vender esse, eu tirei o outro do ar pra não ser eu mesmo meu concorrente. Mas tô com... Eu tenho 3 materiais, um de técnicas de memorização pra concurso também. Isso é muito Bom, Isso cara. é muito bom, mano. Tenho também, cara, pior que eu tava olhando aqui até agora. Inclusive eu tenho que falar contigo. Técnica de memorização. Tenho 540 questões da VUNESP, mas aí não é só minha não, entendeu? Porra, eu fiquei apreensivo agora, porque pra mim ele ia esquecer logo depois que ele falou que tem um curso de técnica de memorização. Ainda bem que ele lembrou. Então funciona. Funciona. Ele lembrou, funciona. 542 questões, né? É. Em específico. Isso é bom, né? É bom. Tá entendendo demais. Gatilho da especificidade. Isso. De comentadas e gabaritadas, é um PDF que tem lá. Ok, choquei, hein? E basicamente é isso. Os outros eu tirei um Bom, pouquinho bom. pra também não saturar eles, depois Aham. volta pra lá. Bom demais. E o seu canal do YouTube, Você cara? falou uma coisa legal. Você falou, eu tenho técnica de memorização pra concurso. Isso. Se eu Sempre tenho um foco, curso né, de cara? técnica de memorização, pô, talvez não seja pra mim. É a mesma coisa do 2022. Técnica de memorização pra concurso. Você pode pegar o mesmo curso e fazer assim, técnica de memorização pra matemática. Cara, como é que é assim, a técnica de memorização passa por mapa mental? Como é que é? Tem mapa mental pra isso também. Cara, que maneiro, cara. Tem todo um planejamento, E né? você se construiu como autoridade também. Um cara que passa em terceiro na engenharia civil do FRJ. Autoridade. Mas isso eu nem comento lá. Talvez eu deveria até falar em alguma Sim. coisa assim. Ah, tem que falar. Acho que né? eu comentei. Eu não. falo, mas eu mesmo já fui primeiro colocado em concurso, mas eu não Uhum. costumo comentar. Não, assim, não é o tipo de coisa que eu poria na testa. É eu que nunca no vi Brasil, contexto, né? a gente, essa é uma cultura errada, né? A gente quando vai se elogiar, né? Tipo assim, eu sou muito bom no que eu faço, o pessoal já acha que tá arrogante Acho que isso, você né? é arrogante. Cara, então, Mas qual o todo- problema da gente toda- ser bom no que a gente faz, né? Todo julgamento desse aí é uma confissão no seguinte sentido. Se eu acho errado, se eu chego e falo assim, pô, tá falando isso só pra aparecer, é porque provavelmente eu nessa posição faria isso só pra aparecer. Sim. Porque é como eu tô vendo. Então se eu chego pra você e falo assim, porra, o Thiago fala que passou em primeiro lá no concurso dele só pra aparecer. É, uma coisa É porque tu ser... se eu passasse em primeiro, eu falaria isso pra quê? Só pra aparecer. E outra, isso vai muito do público que tu vende. O público que você vende, que é o cara que é de concurso, Uhum. ele vibra quando tu fala o teu resultado. Tenho certeza. Ah, isso é, com certeza. Sim, sim. Então tu E tem uma pode galera falar. carente também, o que eu faço? Esse mesmo curso que está alocado dentro de uma plataforma, ele tem um valor, acesso lá de 2 anos a ele. Aham. Bacana. Que eu percebo que muitas... Aí eu botei na página de vendas um botãozinho lá do WhatsApp, para tirar alguma dúvida comigo. Sim. E eu boa. vejo uma galera, eu vindo pra cá, tinha um falando comigo, né? Que tu percebe que assim, manda o link aí e nunca compra, entendeu? Aham. Aí, pela idade da pessoa, eu sei que às vezes não é que... É porque tá com uma dificuldade financeira. E quem Sim. tá estudando para concurso público tá insatisfeito com alguma coisa, Com certeza. né? Aí que eu fiz? Eu coloquei o mesmo curso, não listado, dentro do YouTube. Criei um grupo de WhatsApp somente para isso, né? De vez em quando eu divulgo, também não divulgo muito não, E aí eu usei a ferramenta de e-mail marketing, quer dizer, eu ainda pago para eles. Sim. Aí eu mando essas aulas para eles com esse link não listado. Eu peço para que eles não enviem para mais ninguém, né? Toda segunda, quarta e sexta
e deixo a comunidade ali. Toda quinta-feira pela manhã eu tô ali disponível para tirar dúvidas, entendeu? Cara, isso é ótimo. Eu já fui concurseiro também numa época, bicho. Era uma época assim que tu vendia almoço pra comprar janta, cara. Não, sim, a E galera... era terrível, assim. Eu precisei de ajuda financeira. E sem isso eu acho que não teria conseguido, não, cara. E eu vou te falar, cada centavo, na época não tinha essa conveniência de vídeo, nada disso. Era apostila e aula. Apostila e livro, né? Apostila, aula, prova passada e tal, né? Boa. Mas o recurso que eu tinha era esse e eu vou te falar, cara, assim, eu contava os centavos literalmente. Era complicado. Então, assim, eu entendo essa galera que fala, cara, eu até gostaria de comprar o teu material, até gostaria de comprar o teu... Mas eu não tenho dinheiro. É super compreensível, a pessoa não tem o dinheiro, cara. Porque muitas vezes é uma escolha que ela tem que fazer dentro de casa, bicho. Ou tu compra, sei lá, comida pro teu filho... ou tu compra eu peguei a sensibilidade de entender isso sem a pessoa falar, entendeu? Não, fantástico. Então a gente consegue perceber quando porque a pessoa geralmente é o seguinte, ela não se diminui, né? Cara, entendi. O que não fala é quem geralmente tá nessa situação. Porque o cara que fala assim, pô, eu queria muito, mas tô sem grana. Às vezes tem a grana ali. Às vezes tem o dinheiro. Caraca, ele só não percebeu. Nunca tinha pensado nisso, cara. Ele só não percebeu a prioridade dele. Real benefício no teu produto. Nunca tinha pensado nisso, cara. Eu nunca Agora, tinha se o cara não fala pra você, pede o link, tá ali tentando e tal, é porque provavelmente ele tá sem a grana. Se o cara chega pra você de cara e fala assim, pô, cara, queria muito, mas tá caro. De repente o cara tá fazendo as contas, cara, no papel, né, no lápis no papel, pra ver se ele consegue. Então, pô, manda o link aí que eu vou conversar com a patroa, sei lá, né? Pronto, é isso. Manda o link que eu vou ver. Se ele não fala, pô, tá caro, não consigo e tal, pelo que eu percebi também, conversando com a galera, o cara que fala, ele tem dinheiro. Bom, o curso é, sei lá, tem um curso de R$300. Tu vai pagar em 10 de 37, por exemplo. Ou melhor, vamos lá, um curso 4, que é exatamente assim, o curso é de 497. Tá. Você vai pagar em 12 de 49,70. Tá, clássico, você paga tipo, duas a mais ali. 6% de juros ao ano. Isso, clássicozão. 6,01. Aí clássicozão ficou feio. Calculei agora. Clássico. Não, brincadeira, porque isso já é conhecido já. Essa taxa que tu tira 10 parcelas e bota 12. 6% né? Então, o que acontece é o seguinte, o cara tá me falando que ele não tem R$50 por mês. Eu tenho certeza absoluta que ele gasta pelo menos R$50 por mês com algo que ele poderia deixar de gastar. Exemplo, uma pizza em um final de semana. Não é pizza todo dia não, é uma pizza em um final de semana específico, a menos. Só vai se privar disso, né? Ponto. Só vai se privar disso. Vai emagrecer, vai ficar mais saudável e vai aprender. Só que ele não enxerga benefício naquilo ali. Então, tem alguns problemas. Tá? O primeiro, pode ser que a minha oferta seja muito fraca. Eu não estou fazendo uma boa oferta. Eu não estou mostrando de fato o que é. Segundo, pode ser que realmente ele só não queira. Ele, porra, não, eu acho que eu quero. Ele fala que quer pra se confortar. E aí ele fala que não tem dinheiro pra se confortar. Porra, se eu tivesse dinheiro eu compraria. E ele nem percebe que tem. Né? Ou pode ser essa situação que é verdade mesmo. O cara realmente não tem a grana pra tá ali. Mas o cara que não tem a grana, mano, ele tá todo dia no meu perfil, ele me pergunta, ele curte, ele comenta uma parada interessante. Eu lancei um curso de uma aula de R$20, o cara comprou, mano. Eu lancei uma aula de 20 pratas. Fiz uma divulgação, vendi ali umas 100 aulas. Desses 100, um monte tinha falado da oportunidade. Eu não tenho grana pra comprar teu curso. Mas quando tu lançar uma parada que eu puder comprar, eu vou comprar. R$20, o cara comprou. Cara, nesse ponto é muito maneiro. O Mário, eu não sei o sobrenome dele, fico muito constrangido de falar Mário e o que Mário, né? Mas o professor Mário... Essa piada também tu fazia? Não. Essa daí não. Mas o Mário... Você tava batido, né? O Mário, ele fez junto com outros 2 professores um curso, saiu até numa notícia lá, no jornal, não lembro também qual, mas é um professor de carreira de matemática, né? Bom pra caramba, os 3 são bons pra caramba, e eles resolveram gravar vídeo preparatório pra escola militar pra gente de baixa renda. Tipo assim, se presume, não é que o garoto rico não possa acessar, tipo, conteúdo proibido pra rico, não é isso. Mas é um conteúdo voltado para quem não pode pagar um cursinho, porque o curso é exclusivo, né? Justo. E assim, carreira militar, bicho, é meritocrática. É o seguinte, cara, cai dentro, sabe, lê pra caramba, aprende e tal, e uma hora você passa, legal. E ele fez isso para diminuir essa barreira. E eu achei isso muito nobre, porque ele fez um canal que não é monetizado. Então, literalmente, cara, ele usa o recurso que ele tem lá, o celularzinho lá e tal, o quadro, grava aulas assim de um nível maravilhoso, ficar resolvendo exercício lá de escola naval, de EPICAR e tal. E assim, eu fiquei muito impressionado quando eu vi. Eu fiquei muito impressionado também com essa sua atitude, sinceramente, cara. Legal, obrigado. Porque é muito difícil você ter esse desprendimento. E eu falo assim, porque a gente, quer dizer, para quem é professor e vive de salário de professor,
renda importa, né, cara? Sim. Dinheiro importa, Sim, né? sim, E com não certeza. assim, transformaram o magistério numa profissão em que falar de dinheiro é pecado, né? Exatamente. E assim, você sabe o quanto te é caro cada matrícula que você tem, e mesmo assim você abre mão disso pra ajudar as pessoas, né, cara? Sim, É uma forma de retribuição. exatamente. Estudei na universidade pública, né? Pagaram pra mim, né? Legal, A gente cara. tá Agora meio pagando. que tu tem Muito que... digno, bicho. A gente Muito tá digno. pagando. Meus parabéns. Valeu. Isso é bom demais. Cara, isso aconteceu. Eu juro que agora é pra encerrar, gente. Esse curso que eu falei, um Pior camarada... que agora eu não quero tipo, acabar, um camarada meu de fora, maluco, mora nos Estados Unidos. Ele me chamou e falou, Trindade, eu quero dar 10 de presente pra 10 jovens aí que a gente vai escolher. O cara pagou 10 acessos. Porque ele quis pagar. Porque ele quis dar 10 acessos pra essas pessoas. E aí um dos 10, inclusive, foi o que teve resultado mais rápido. Em uma semana o moleque implementou e fechou o contrato. Conseguiu fechar os contratos lá de 6 mil reais. Então assim, agora esse moleque tem grana. Ele vai usar a grana como ele quiser. Mas ele não pode chegar pra mim e falar, Trindade, eu não tenho dinheiro pra pagar 400 reais. Ele pode falar, eu não quero comprar seu curso. Uhum. Justo. Eu não percebo esse valor. Não perceba esse valor. Justo agora. Ele não pode falar, não tenho dinheiro. Tá. Porque tem, porra. Tá ali, eu sei que tem. Entendi. Entendeu? Então na hora de fazer venda, isso que o Rei falou, você pega o feeling ali, né, de quem tá contigo ali falando Sim, e tal, sim. geralmente são as mesmas pessoas. Tu consegue ir percebendo. Claro, chega uma hora que tu cresce num ponto que não dá pra falar nem com todo mundo. Tu não consegue atender todo mundo, mas uma das grandes, porra, partes boas aí de estar na internet vendendo é que tu conhece pessoas que tu nunca conheceria. Mas, porra, concurso de onde que foi que falou? Paulínia. Paulinho. Pô, que isso, que loucura, mano. Quando que o cara daria aula pra alguém que ia fazer um curso de Paulínia? Pô, não tem como. Tem gente que vem falar, tem um moleque que veio falar comigo, um moleque de Roraima. Porra. Isso é fantástico, né, cara? No meu canal, que é pequenininho, cara, todo dia eu recebo lá no meu Gmail, né? Alguém comentou no teu vídeo tal. Geralmente são aqueles vídeos de bissetriz ou de mediatriz, Construção, são né? vídeos de construções mais básicas, né? Cara, e a maneira como eles se expressam, de gratidão, de falar, cara, Sim, muito isso é bom, obrigado, bicho, isso aqui resolveu meu problema, era o que eu precisava. Pô, isso é maravilhoso, cara. Teu canal tá monetizado, Rei? Tá monetizado. Ah, esquece! Tá aqui sentado com a gente falando e ganhando dinheiro no YouTube. bom, Tem alguém né, cara? assistindo. Porra, né? que maravilha, Amém, filho, mano. amém. Isso é bom Bom, cara. demais. Amém. Já Rei, tá ganhando em dólar. eu acho que é isso, né? Vamos partir. Partiu. Professor, Foi um grandíssimo Vamos partir. prazer falar contigo, excelente cara. bate-papo. O prazer foi Reizão. meu. Um prazer inenarrável. Porra, obrigado. Tamo Aprendi junto aí, algumas cara. palavras difíceis hoje também. Era. Nosso, porra, mestre aqui, Thiago Salinas. Pare com isso. Ué. Aprendi obliterado. Não, mas foi um aportuguesamento ridículo que eu fiz, né? A gente vai pensando e vai falando. Não, né? na Então, próxima é bom que eu já trago um caderninho. Traz. pra anotar. Anota. Eu Trago- gostei dessa. Vai ter próxima que a gente é Trago um resenha. casaco pra não Isso. ficar tremendo mais. Pode trazer um casaquinho. Mas agora ficou mais ficou legal, agradável, agora né? ficou legal. Eu vou anotar a temperatura que tá ali, que quando tu vier vai ser nessa. Tá bom. Obrigado, Reizão. Valeu, tamo junto, filho. Meus Valeu, criados, galera. beijo pra vocês, tamo junto, Obrigado aí pela valeu. atenção. Abraço.